Três. Salve, salve, galera! Começando mais um Música Noas. Vou esperar um pouquinho a galera entrar. Então tá, né? Vamos lá. Começando o último episódio, então, do nosso querido Música Noas, né? O tema de hoje, qual que vai ser, né? Tô aqui brevemente com meus... só para apresentar novamente meus colegas aqui. Kim. Fala, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? E o Matheus Goulart. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilidade? Muito bem. Então, galera, hoje o tema da nossa live é Vivendo de Música, certo? A gente separou diversas carreiras que são possíveis para quem tem interesse, né, de viver de música aqui no Brasil, enfim. A gente tem uma lista bem legal para falar com vocês de cada uma dessas carreiras, exemplificar, mostrar como funciona, como que a pessoa ganha dinheiro com isso, certo? E enfim, espero que vocês gostem. Né? O chat a gente vai estar sempre olhando, se tiverem dúvidas vão mandando ali pra gente, a gente vai interagindo, beleza? Então tá, né? Vamos lá começar. Primeiro tópico, né? Para quebrar o gelo aqui, a gente separou o tópico de performance, ok? Que é acredito que o tópico que todo mundo pensa, né? Logo de cara, assim, quando fala que a pessoa é músico, né? Qual é a tua profissão? Eu sou músico. A pessoa já pensa, então o cara toca, né? O cara, sei lá, toca num palco lá para várias na pessoas. noite, assim, né? Exato. Então, esse é o tópico de performance, tá? O que engloba a performance? O que tu acha aí, Matheus? Cara, eu acho que a performance ela tá muito mais atrelada a tu tocar remuneradamente, assim, do que, tipo... Embora exista muita performance que não seja remunerada, né? Eu não tenho muito conhecimento, mas acredito que esses músicos de igreja, eles tocam por hobby, né? Por prazer em ir lá e servir, né? É interessante tu com esse assunto. Algumas igrejas realmente... eu sei de que recebem alguns músicos para tocar e algumas outras não. A grande maioria não, assim, né? Mas... No barzinho também. Não, exato, né, cara? O que engloba, né? Isso é muito louco. Que, quando a gente fala em tocar na música, geralmente, né, vem aquela ideia de tocar em bares, né? Por que bares, né, cara? Porque bares é a escola de acho que nenhum músico, né, deixa de tocar em algum bar alguma vez na vida, porque é um ponto onde eu digo que é uma escola, porque a gente aprende demais, né, a como lidar, né, com principalmente falta de equipamento muitas vezes, né, e a questão da performance, né, assim, geralmente é um laboratório, porque às vezes tu tá tocando ali e as pessoas nem estão muito interessadas realmente na música que tu tá fazendo, então às vezes o músico fica meio que excluído num cantinho, tocando o seu mundo ali e as pessoas estão ali para beber, enfim, conversar, né? Não estão muito interessadas, é claro, tem exceções, né? Depende muito da vibe do bar, assim, né? Exato. Eu fui uma vez numa festa que quem comandava a festa era uma banda tocando ao vivo, assim, foi muito bom, assim, porque as pessoas estavam lá estavam dançando junto conforme a música vinha, né? Volta e meia, eles estavam... Tu lembra? Cara... Em Porto Alegre ou Canoas? Foi em Porto Alegre. Mas o bar, se não me engano, já trocou o nome lá, mas o espaço ainda tem. Não sei se é o mais comum ao vivo. Assim. Mas a banda era muito boa, eles tocavam de tudo. Assim. O músico de bar, né, é uma coisa muito interessante. Porque eu acho que a gente vê com tanta frequência, com essa frequência tão grande, a música em bar, né, justamente porque eu acho que o bar é um ambiente, né? É um dos palcos mais acessíveis para quem é músico e para quem tá, né? Para quem se propõe a tocar algo e quer tocar algo para algum público. Então acaba, eu acho que aparecendo muito, né? E aí a gente tem essa grande dificuldade, acho que principalmente aqui no sul, né? Que é essa questão de vários empecilhos que a gente tem. Empecilhos, entendi imbecis. Não, vários empecilhos real. Que a gente tem na hora da gente tentar ser remunerado através da arte, né? E acho que existe muita... Sim.
talvez um conservadorismo muito grande, né? De que talvez o músico ele esteja tocando porque ele não precisa daquilo ou porque ele está tocando só por diversão e, portanto, não deveria ser pago, né? Sim. Então acaba tendo esse estigma, né, de que a performance não é um trabalho, mas sim uma diversão, né? Como é que foi a experiência de vocês? Cara, o que acontece, que eu vejo, assim, é que muito bar, enfim, pensa que, poxa, eu tô te dando uma oportunidade para tu demonstrar teu trabalho, então tu já tá ganhando para isso, entendeu? E aí fala assim, toca de graça aqui para mim, cara. Geralmente os gerentes de bar falam isso, assim, ou né? Ou dá uma cervejinha ali. Ou dá um hot dog no final. Te dá um hot dog no final. Cara, cerveja, enfim. Isso aí para mim eu acho uma prostituição, realmente, assim, porque tu tá fazendo um serviço ali, assim, cara, o gerente do bar pode botar uma caixa de som e botar o som que quiser ali, pode, beleza, mas não é a mesma coisa, né? Então tu tá oferecendo um super plus, assim, pro bar, e ele não reconhecer isso, né, e querer que tu toque de graça por te dando uma oportunidade de aparecer. Cara, tem internet hoje em dia, tu não precisa de oportunidade para demonstrar teu trabalho, né? Tu tá fazendo um super trabalho que é tocar ao vivo ali para as pessoas, né? Ter essa interação que hoje em dia tá cada vez mais rara, ainda mais com a pandemia agora, né? Cara, antes eu era muito relutante a tocar de graça, assim, na minha opinião, tipo assim, tu vai tocar e tu vai ganhar 50 pila, tipo, não vai, fica na tua casa, tá ligado? Na minha opinião, tu tinha que sair pra tocar pelo menos pra ganhar R$150. Voz e violão. É o que eu penso, tá cara. ligado? No mínimo. Já é pouco, né? Mas hoje em dia, como eu aprendi um pouco mais sobre a internet, sobre o mundo digital, eu acho que vale um pouco a pena, assim, tu ir tocar de graça. Dependendo do espaço, né? Com certeza. Porque pelo menos tu consegue fazer um vídeo da tua performance, né? Se o público estiver cagando pra ti, toca ali pro teu telefone ali, que vai estar fazendo uma transmissão, gravando teu negócio. E tu vai ter um material para divulgar nas tuas redes sociais depois aqui, é um músico tocando no campo de batalha, vamos dizer assim, né? Sim. E daí tu pode usar isso até para conseguir mais performance, daí paga, né? Toquei nesse bar aqui, o cara me pagou R$200. Não, te pagou R$200 aqui. Não, então eu vou te dar R$200 também, né? Sim, eu acho que hoje vale a pena, pelo menos no início. Mas antigamente eu tinha a visão, não, a tua primeira apresentação tem que ser a tua primeira apresentação ganhando bem, assim, né? Tinha um amigo meu que ele, seguido, ele me falava, o cara vai me dar 70 pila. Eu, não vai. Hoje eu já daria outro conselho pra ele, vai por 70 pila ou vai de graça, mas pelo menos grava um vídeo com um áudio legal, com um negócio legal pra tu usar depois, né? Cara, isso mas é umas 2-3 vezes no máximo, assim. É muito sensível, assim. O que eu penso, cara... Beleza, tu vai tocar, sei lá, numa opinião, sei lá, num Aro de Viana, né? Poxa, legal, cara, né? Pô, é uma baita, assim, são palcos, né, que a gente vê os artistas grandes tocando, enfim. Acho que é todo o sonho de todo músico tocar, né? Por exemplo, eu tô falando aqui, não toco nunca de graça. Cara, já toquei muito. Inclusive, quando eu toquei no Aro de Viana com a Adriele Gauer, foi assim, cara, eu toquei de graça, não ganhei nada pra isso. Né? Inclusive ensaiei, teve 2 ensaios. Gastou grana com ensaio, gastei, com transporte? Com Uber, coisa assim. Enfim. E não recebi, cara. Só que pra mim valeu a pena só pelo fato de tocar no Aro de Viana na época. Hoje eu até assim vejo, deveria ter ganhado. Realmente, né? Na época eu já pensava, mas eu tava, poxa, vou tocar lá no Aro de Viana, um baita palco, um monte de gente, festival super massa de rock, né? Foi o Poa Rock Festival. Então, assim, foi legal, sabe? Pra mim, na época, eu relevei porque era um momento legal, assim, pra mim. Eu achei que valeria super a pena. Realmente valeu, né? Mas mais pro ego do que pro bolso, com certeza, né? Porque acabei que eu gastei mais. Mas com certeza vai ser uma experiência que não vai ter como tirar de ti, né? Assim, né? Se tu foi lá e tu tirou a foto, tu realmente fez acontecer, aquele momento é teu, né? Exato. Embora talvez naquele mês não pagou as contas e hoje em dia não vai ter... aquela grana lá do passado não vai fazer tanta diferença, né? Mas com certeza tu tem a experiência. Eu já toquei num palco, já toquei com uma plateia muito grande. Eu sei que eu não vou mais tremer a perninha quando isso acontecer de novo, né? Entendeu? Acho que esse é um bom pagamento também, né? Exato. Acrescentou bastante na questão de palco, enfim, poxa, né? Tocar com paredão de marcha, assim, cara, é emocionante a guitarra, poxa, é muito foda. Tem nem como falar, assim, mas, enfim, né? Não ganhei nada, enfim, foi aquela coisa. Mas, assim, os outros trabalhos, as gigs que eu sempre toquei, geralmente eu ia porque ia ser pago, porque senão eu passava... Porque, assim, eu sempre tive muito aluno, né?
Então não valia a pena o trampo de eu pegar e tirar as músicas, às vezes 20 músicas, e ainda mais ensaio, mais o show pra não ganhar nada, cara. Sabe? E às vezes ter que, sei lá, deixar de dar uma aula para um aluno. Então, assim, pra mim nunca valeu a pena, realmente. Mas eu entendo que às vezes o cara tá começando, não tem tanto aluno ainda, também que tá em casa sem fazer nada, entendeu? Às vezes vale a pena pro cara, poxa, eu vou lá demonstrar. Então, assim, cara, não tem certo e errado, mas eu acho que o cara tem que sempre relevar e pensar, assim, o que é melhor pra ele na hora, né, no momento. Cara, aconteceu uma situação uma vez que eu e uma amiga minha, a gente tocava em barzinho assim, né? Daí a gente fazia uma apresentação ali a cada 2 meses, bem tranquilo, né? Às vezes a gente ganhava umas pizzas tri-top, assim, e às vezes a gente ganhava o dinheiro. Era o pagamento? Era o pagamento da pizza ou o dinheiro, dependendo do lugar que a gente tocava. Entendi. Daí uma vez, a Dinda dela convidou a gente pra tocar numa festa que ela ia fazer tipo como se fosse uma reunião, uma confraternização, assim, e queria música ao vivo, né? Como a afilhada dela era cantora, né? Vou chamar minha afilhada. Legal. Daí ela falou, tá, a gente vai, né? Mas daí é 100 pila pra mim e 100 pila pro meu músico que me acompanha no violão, né? Daí ela falou, tá, beleza. Tipo assim, chegou uma semana antes do negócio, a gente já ensaiando, marcando, eu indo lá na casa dela pra gente tocar. A Dinda dela mandou mensagem, o filho de uma amiga minha aqui vai tocar de graça. Putz. E daí a gente ficou sem tocar. Você já tinha ensaiado tudo? Cara, isso aí, cara, eu ia ficar muito bravo. Porque sempre tem alguém pra te puxar o pano, né? Sempre o de graça, o dono do lugar sempre vai ganhar. O cara vai estar te cobrando 150, vou te tocar de graça aqui essa noite pra ti e na semana que vem também. Então com certeza você vai ficar no teu lugar. Independente do quão bom tu é. Eu ia ficar muito bravo com isso aí, porque isso aí não se faz, né? Primeiro, essa moça que contratou, entre aspas, vocês, ela não tem caráter, né? Pelo amor de Deus, né? Não, e pô da família ainda, né? Pois é. Quando é coisa de família, geralmente dá problema, né, cara? Isso é uma discussão muito comum, né? Existe uma ordem no Brasil que se chama Ordem dos Músicos, né? E a galera dentro da Ordem dos Músicos fala muito sobre essa questão de estabelecer alguma padronização, um sistema ali, né? Para a própria valorização do músico, questão de cachê, questão de tudo, né? Para tentar evitar essas coisas de, se tu cobrar um valor X, sempre vai ter alguém que vai fazer mais barato ou de graça, né? Sim. Isso é uma coisa muito presente, até quando eu trabalhava em outras áreas, quando eu trabalhava em cozinha, né? Era muito comum tu ver isso, né? Sempre os caras queriam pagar o menos possível, né? Sempre tinha alguém que ia lá e trabalhava praticamente de graça, né? E isso acaba, né, desestruturando todo o mercado em cima disso, né? E aí as pessoas acabam entrando nessa bola de neve de que acaba ninguém sendo pago, né? Sim. Ou pelo menos ninguém sendo pago o que deveria. E é muito, muito louco isso, né? Eu tava lembrando que ali em Porto Alegre, na Orla do Guaíba, tem vários barzinhos, né? São tipo uns pubzinhos. E onde a galera vai lá pra tomar uma ceva. E seguido... Bem legal lá, né? Bem legal. Um point bem legal, tem música rolando direto lá. Sim, e tem música rolando direto ali. E aí é muito interessante porque a gente vai vendo que... A gente percebe que o próprio dono, né, do restaurante, do estabelecimento, ele percebe, né, que o músico que está lá, ele não está lá simplesmente tocando música, né? Ele está fazendo todo um cenário ambientado, né, de forma que às vezes ele interage com as pessoas também, né? Tem essa questão de interagir com o pessoal, interagir com o público e seguido lá na Orla do Guaíba tu vê algum casal que pega e começa, sei lá, a dançar, abraçar, alguma música mais lenta, né? Vão curtindo essa vibe de uma maneira muito mais interessante. Isso chama mais as pessoas, né? Coisa que se for uma música que está saindo de uma caixa de som, não é a mesma coisa. Tu não vê um casal pegando aleatoriamente e sair dançando pra música, sabe? Porque não tem uma pessoa lá fazendo aquela música, né? É uma coisa mais mecânica que está sendo reproduzida por uma rádio. As pessoas estão tão habituadas já a ouvir diariamente, né? Sim. A interação do público quando tem música ao vivo é outra, completamente diferente, né? E é isso que é a grande sacada, assim, né? Hoje em dia a música ao vivo, ela é uma coisa que faz falta, assim, né? Porque, cara, a sensação é só de quem foi em show já sabe, só quem vai em show sente, né? Tipo assim, tu sentir o som da guitarra, o som da bateria ali de perto, cara, aquela paulada, não tem... As caixas de som não conseguem reproduzir a sensação, cara, né? Não tem. É outra vibe. Não, é todo um ambiente, né? Tem toda uma
sei lá, uma energia por ali, né? Porque não é só tu, né, apreciando uma música que está sendo feita ao vivo, né? É a vontade, né, a paixão talvez dos caras que estão ali performando, né? Mas toda a euforia de todo mundo, na verdade. Exato, né? é uma energia, cara. Cria, é uma energia uma sensação muito específica, muito própria, né, dessa questão de performance. É muito valioso isso, né? Vale demais. Fenomenal, cara. E, enfim, a carreira de performance é isso, então, né? É o músico que ele decide que vai viver tocando, né? Literalmente em palcos, né? O que engloba isso? Ele pode ser um performer da própria carreira, com músicas próprias, né? Onde ele seja o compositor também, a gente vai falar mais depois de composição, né? Ou ele pode ser um intérprete, né? Onde ele vai ser um músico contratado, às vezes, ou de uma banda, né? Isso são duas carreiras diferentes, né? E que podem funcionar juntas também, né? Se o cara tiver tempo para isso, né? Mas ele pode ser... ele pode acompanhar um artista grande, enfim, ou não necessariamente grande, tá, gente? Eu tô só dando um exemplo aqui. Mas ele pode acompanhar um artista, né? Eu toco guitarra para esse artista aqui, ele me contrata, enfim, às vezes sertanejo ou qualquer outro estilo, né? E ele tem a carreira solo dele, que é onde é uma outra ideia, uma outra proposta musical, né? Ao mesmo tempo ele pode ter uma banda, né? O músico, né? Ter uma banda e essa banda trabalhar todos juntos, enfim, é performance também, né? Tá tudo dentro do mesmo tópico. Então, o músico performer é isso, é um cara que ele vive nos palcos, né? E é onde ele tira a maior renda, né, financeira dele, vem da performance, certo? É super possível viver disso. Inclusive, eu, por muito tempo, já ganhei muito dinheiro tocando na noite, assim, né? A gente fala na noite, né? Parece que é só em barzinho, mas não. Sim. Cara, tem de tudo. Inclusive, teve... Casamento. Casamento, banda de casamento é muito boa. Não, eu ia comentar, eventos, cara. Eventos dão muito, muito dinheiro, assim, pro músico. Teve uma vez, uma história bem legal. Eu fui chamado para fazer um flash mob, cara. Sim. Né? Num aniversário de 15 anos. Que legal. Foi muito massa, assim, cara. Porque, assim, fora que quem me contratou lá era uma equipe super legal, cara. Tem nem palavras, assim, enfim. Cara, o cachê era R$300. Onde que a gente ganha R$300? Aqui no Sul, né? Pra tocar uma música. Cara, uma música, velho. É uma música dos Beatles, é All You Need Is Love. Tipo assim, ridículo de fácil. Pegar 300 conto e ia durar, sei lá, durou mais ou menos umas 3 horas, assim, né? Então, cara, foi super, super legal, cara. A gente chegou mais cedo lá no casamento, enfim, arrumamos as coisas e deixamos as coisas escondidas, assim, né? O equipamento, a guitarra, tudo com paninho. E a aniversariante nem fazia ideia que ia rolar, né? Era surpresa total. Assim, era uma família de muito dinheiro mesmo, assim. Era um palácio, cara. Lá num bairro bem nobre em Porto Alegre. Enfim, a gente chegou lá e tal, arrumamos tudo. Chegou o momento da festa, o momento que ia ter aquele lance de valsa, né? Bem clássico, de 15 anos. E antes disso, quando ela estava entrando, a gente tiramos os panos, né? Os músicos lá. Cara, tinha, se não me engano, 12 ou 10 músicos. Nossa, uma coisa assim, uma galera. Não, é uma galera. Big band, assim. Não, é. Cada um ganhou R$300. Então, tipo assim, era um bagulho bem de dinheiro mesmo. Foi super legal, cara. E, enfim, esse foi um dos eventos, né? Tem vários que são possíveis realizar, né? Como a gente falou, casamento, enfim. Então, 15 anos. Cara, foi super show. Uma música, ensaiei 2 vezes com a banda toda. Os ensaios eram tudo pago também. Cara, foi fenomenal, assim. Só rolou uma vez, infelizmente, até hoje, né? Sim. Esse tipo de evento com esse grupo. Mas... Cara, os eventos que eu gostava de fazer quando eu tocava em banda, que geralmente dava bastante treta, mas era divertido pra caramba de fazer, era tipo assim, festa do não sei o que. Tipo, a gente fez, acho que era a festa da Hortência uma vez, com a banda de cover de Ghost. Foi mesmo? Só pedrada, assim, a galera comprando flor, assim, a gente detonando no metal lá. Foi muito bom. O ruim é que geralmente o equipamento é bem escasso nesses lugares, assim, tu compartilha muita coisa e os trecos, quando chega na hora de tocar, já estão... tem que ficar bem em cima, assim, né, cara? Tem que ficar bem em cima pra não dar ruim. Infelizmente. Mas eu gostava full, assim. Era coisinha, às vezes os caras ligavam pra gente, não sei o que, vai tocar na festa que a gente... Se é tocar em festa, coisas meio de prefeitura, vai ter grana, né? E os caras, não, aqui daí a gente vai ter que ver o valor conforme a entrada dos ingressos, não sei o que, e daí vai ficar dividido pras bandas, né? Às vezes dava 200 pila pra banda inteira, às vezes dava
uns 100, 150 para cada um, né? Então varia muito, mas era bem legal de fazer, assim. Bem legal. É uma boa experiência, né? O cara aprende muito a questão de palco e interação musical, é fenomenal, né, cara? Eu tinha um colega na faculdade, que tu também, o Albornoz, o Matheus, um baita baixista, Porto Alegre, e, cara, ele era um cara super da performance, assim. É um exemplo que eu sempre levo, assim, né? Eu ainda faço outras coisas do aula, enfim, ele era só performance. Eu acho que ele me comentou, mas que ele tava tipo umas 7 bandas ao mesmo tempo. Assim, exato, cara. E eu fiquei, como é que tu consegue, cara? Como é que consegue? Mas ele não tava dando aula, né? Ele não dava aula. Mas vivia só de tocar, tranquilamente. Vivia de tocar, total, assim. De gigs. Então, cara, é super legal, super possível. E é uma carreira bem legal, né? Eu sou suspeito a falar aí. Eu acho que a carreira da performance, ela é aquela coisa que, na verdade, assim como quase tudo, né? Mas me parece que a performance acaba sendo ainda mais, é aquela coisa de que quanto mais tu se mergulha naquilo, mais vale a pena, né? Mais ela rende. No sentido de que, né? A gente que se sustenta um pouco mais... Sustenta é uma palavra muito forte, né? Mas que se vira mais dando aulas... Pra gente, quando a gente pega uma gig aleatória, uma oportunidade aleatória de tocar uma música, a gente às vezes tem que tirar 20 músicas para tocar uma vez só, sabe? Então, não é, né, é uma coisa que tu vai levar, às vezes, várias horas para tirar todas essas músicas, né? Mas, às vezes, quando o cara tem uma banda específica, que tem um repertório montado, e que toda semana toca em tal lugar, né? Exatamente. Aí beleza, aí tu já tem aquelas 20, 30 músicas tiradas, e aí tu só vai precisar ficar, né, reforçando aquela música, praticando aquelas músicas, mas não vai alterar muita coisa, tu não vai ter que ficar 10 horas, 5 horas, sabe, tirando 30 músicas, né. O momento mais trabalhoso da performance é justamente isso, né, o momento que tu tá ali... tá tirando as músicas, né? Porque é um processo que, cara, vem 20 músicas, tá aí, ensaio semana que vem. E aí, sabe, tu tem que chegar no ensaio, já sabendo as músicas, pelo menos, assim, 90% delas, assim, só cuidar dos detalhes, da banda que tu vai tocar é bem complicado, né? Porque, tipo assim, se tu é o único músico que trocou, o resto da banda já tá tocando todas as músicas. Exatamente. Lá. Então tu vai chegar, tipo assim... Exatamente, chega na prensa, né, cara? Daí tu chega, tipo assim, eu tirei essa daqui, dos caras, não, a gente precisa ensaiar as outras, daí tu tem que tocar as músicas que tu nem sabe, né? É complicado. Já aconteceu comigo, cara. Tinha 20 músicas pra tocar, repertório, show marcado já. E aí tinha que tirar tudo, cara, na pressão, assim. E era uns riffs, era um banda de rock, né? Cara, pegado, assim, foi um momento bem... O cara aprende muita questão musical nisso, né? Porque tu tem que viver aquelas 20 músicas ali em uma semana. Então, é uma experiência bem louca, assim. Claro, depois tu fecha o repertório, como o Kim falou, fica muito mais natural de trabalhar, porque vai botando uma ou duas novas, vai trocando, né? Então fica bem mais tranquilo, mas realmente o processo de entrar numa banda, ou entrar num grupo, ou pegar um cantor, que seja, para acompanhar, é um processo, no início, muito trabalhoso, né? Depois fica mais tranquilo, né? E, detalhe, essas horas, geralmente, né, não são remuneradas, né? Essas horas que tu passa ali aprendendo as músicas, enfim, ensaiando em casa, né, sozinho, isso aí tu não ganha pra isso. E né? geralmente quando a gente fala, mesmo, assim, 99%, né, dos casos não é remunerado, né? Assim como, né, a gente vai falar um pouco mais depois também sobre o trabalho de professor, né? Sim. Também tem uma questão de trabalho fora do palco de trabalho, né? Do ambiente específico que a gente vai mostrar esse trabalho, né? Exatamente. É interessante. Só rapidamente, ó, o chat aí dando oi pra galera aí, ó, Renan, salve Renan, olha os brabos, beleza? Quem mais? Ó, eu mesmo mandei o salve ali pra ele, a Luísa, Luísa Goulart, salve Luísa, beleza? E aí, como é que Tamo junto, vamos lá, gente. Beleza. A Luísa conta como 2 visualizações, geralmente, porque é ela e meu padrasto que ficam assistindo. Que massa. Boa. E eu ia comentar só, né, que essa nossa área de que a gente comentou, né, da performance, agora, né, é uma das áreas que está sendo talvez mais afetada, né, dentro das áreas de carreiras musicais, que é justamente essa questão de que, os bares não estão mais abertos, né, como estavam antes, e palcos também, né, Araújo Viana, né, nada assim está funcionando. Às vezes tem até algumas coisas clandestinas, né, mas formalmente, oficialmente, as coisas estão bem travadas, bem paradas, né. Talvez em alguns lugares até esteja ainda funcionando alguma coisa, né, mas no geral... A gente está sofrendo bastante, né? Quem toca na noite, né, direto, sentiu muito mais isso, né? O setor de cultura em geral, na pandemia, foi um dos mais afetados, né, cara?
Não tem nem como descrever, né? Em geral, não só a performance, mas as outras áreas também, né? Da cultura em geral, assim. A Luísa fez um comentário ali que na dança também é difícil, assim, ensaia e ganha só na apresentação quando a dança vai ser remunerada, né? Sim, sim. Não, inclusive, exatamente. Né? Bem colocado ali. É realmente na dança, né? Acho que as artes estão muito integradas nesse sentido, né? O processo de aprendizado ou desenvolvimento da obra é no amor, né? Paixão, né? Porque a gente recebe, quando recebe, Cara, tem na performance, na hora. Uma pessoa que eu conheci no teatro que ela tem uma frase assim, cara, uma vez eu fui fazer uma apresentação para uma escola, eu peguei o Uber, deu R$14. Ele ganhou 7 para fazer, dividindo o cachê que eles receberam, deu R$7 para ele. Nossa, o Uber foi 14 pila, tirando todo o tempo de ensaio, mais o Uber para ir e voltar, com certeza deu mais 14 pila para ele voltar para casa. Pra tocar, né? Daí mais roupa, mais tudo, né? Tem que contar, isso aí tudo tem que estar muito ciente, né? Do quanto tu vai gastar exatamente. Isso aí, porque senão tu vai realmente estar pagando para tocar, como tu falou, né? Não, e é uma realidade, pelo menos pra gente que não tá tão imerso, né, na questão de estar tocando todo dia praticamente com gig, né? A gente sente muito mais isso, porque a gente que vai tocar só de vez em quando, se tu não tá, né, alavancado ali, engatilhado numa gig constante, sempre, todo dia quase, tu acaba realmente pagando pra tocar, né? Porque tu toca por amor, porque tu acaba não ganhando dinheiro, não ganhando dinheiro com isso, né? Mas exatamente. Claro, com certeza é muito possível, né? Exatamente. Mas, em alguns casos fica mais difícil. Beleza. Acho que o tópico de performance aí ficou bem colocado aí, né? Acho que bem esclarecido como é que funciona, né? E vamos pro segundo, então. O segundo seria, acho que a grande base financeira da maioria dos músicos, que é professor de música, né, cara? Dar aulas, né? Lecionar. Principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho mais aqui no Brasil, talvez, né? Lá provavelmente, fora, a realidade, né, é um pouco diferente. Talvez, né? Assim, eu já ouvi muita gente dizer que é a mesma coisa, cara. Por isso que eu fico me pensando, será que é? Só vivendo lá pra saber, né, realmente. A gente tem uma tendência aqui, né, a imaginar que qualquer coisa lá fora é melhor, né? Mas não necessariamente. Eu ouvi dizer que é bem parecido, assim, na verdade, de músicos que, enfim, já viveram lá, né? Que é a questão de tocar e de receber. Claro, geralmente eles são mais pagos porque eles estão, né, recebendo a moeda deles lá, que vale mais. Se a gente olhar nesse sentido, para eles vale muito mais a pena, né? Mas comparando com a nossa realidade, a realidade para eles também eu acho que é difícil para todos, sabe? Eu tenho essa convicção, assim, de que não é fácil assim para ninguém mesmo. Mas, enfim, sobre aulas de música aqui. Aulas de música, um professor... como é que vive de música dando aula? Como é que é isso? Bom, eu diria, né, que nem você me comentou, né, eu acho que a forma de sustento da grande maioria dos músicos, talvez uma das formas principais de sustento, né, eu acho que o músico é uma coisa, o artista, né, mas a gente fala de música porque a gente está na música, mas o músico é uma criatura, o artista é uma criatura meio que polivalente, né, no sentido de que a gente faz um pouquinho de cada coisa. Dificilmente tu vai fazer uma coisa só, né, e muito raro, né? Uma pessoa que, eu sou performer, ou eu sou professor de música e vou fazer isso, e é isso que eu faço, não faço mais nada, assim, né? Não, a gente geralmente faz um pouco de tudo, né? Tu tem uma linha meio empresário, uma linha meio performer, uma linha meio compositor, uma linha, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas, né? Mas eu acho que, bom, a gente até comentou um pouco sobre sobre as escolas de música, quando a gente falou sobre como é que a gente iniciou na música. E eu acho que é um mercado, assim como eu até ia comentar, o mercado da performance, ele é assim como qualquer mercado, ele é um mercado que ele tá sempre existe pessoas procurando aquilo que tu tem para oferecer, né? Aquilo que tu tem para vender, né? No fim tudo é um produto que tu está vendendo. No caso da performance, tu está vendendo um momento, uma experiência sonora ali, né? No caso da aula, tu tá oferecendo um produto, no caso, né, a música que tu vai estar ensinando de maneira didática, de maneira pedagógica. Conhecimento, né? Passando conhecimento. Passando conhecimento. O produto seria o conhecimento, né? Então, eu acho que é uma carreira muito estável, né? Uma das carreiras mais tranquilas, assim, dentro da música, né?
confortáveis, talvez, porque... E aí a gente entra, né? É que ela é uma carreira muito proporcional, assim, né? Quanto mais tu trabalha, mais tu ganha, né? Isso é uma grande vantagem, assim, né? Tipo, em relação a que você vai fazer na performance, né? Muitas vezes tu vai ter que trabalhar um monte pra tu receber só no dia que tu vai tocar, né? Sim, quanto no profissional de aula tu tende, quanto mais alunos tiver na tua agenda, maior a tua renda, né? Não, com certeza. Eu assim, revelando aqui pra todos mesmo, eu cheguei a ganhar uns 4 mil reais por mês dando aula particular, cara, de música. Nossa, dá. Tinha muito aluno, cara. Sim, eu já passei por várias fases, né? Claro, já tive fase escassa também, óbvio. Inclusive agora é uma delas. Mas, né, agora ninguém tá querendo estudar, né, cara? Tá feia a coisa, mas enfim. Cara, quando as coisas estavam boas, assim, né? Eu tirava uns 3 era mínimo, assim. Para 4 mil reais, às vezes, dependendo do mês. Às vezes entrava um, saía outro, né? E, enfim, tinha... Cara, não tinha tantos, assim. Tinha 16 alunos, se tu for ver. Em escola de música, às vezes o cara tem muito mais, ganha menos, né? Obviamente, porque tá dividindo ali no meio. Particular mesmo? Particular, somente particular. E ganhava muito, cara, né? Ganhava... Uma vez eu me lembro que eu fui dar aula pra um cara e ele quis fazer aula todos os dias. 5 dias na semana. Eu ia na casa dele de manhã e daí a gente fez um preço que foi 450 ou 490. Olha aí, Matheus, que massa. Tipo, daí eu me lembro, foi muito bom assim, porque era um compromisso diário que eu tinha ali e foi uma grana legal. Então imagina, meter mais um aluninho, eu ia ter ganhado quase R$1.000, né? Trabalhando 2 horas por dia, né? Exatamente. E assim, tu tá trabalhando ali, tipo, 2 horas e tá ganhando um dinheiro bem legal, sabe? Então, eu acho que é bem por aí. Claro, aí a aula varia muito, tá, gente? De professor para professor. Tem gente que... Eu já conheci professor que, sei lá, ganhava R$20 a aula particular, R$5. Eu comecei dando... Essa história é engraçada. Eu comecei dando aula pra minha vizinha, né? Isso nem tinha estudado nada lá. Quando tava começando a tocar, enfim, a vizinha viu, quero aprender e tal. E eu ganhava R$20 a hora, na época. Dava 80 pila por mês. Bom, isso foi o quê? 2012? 12, eu acho, por aí. Não tenho exatamente certeza. Mas, enfim, cara, pra mim tava feliz da vida, né? Eu tinha... 15, 16 anos, por aí. E eu ganhava R$80 por mês ali, o primeiro aluno, já tava aquela coisa, sabe? Então, mas é claro, assim, a hora-aula... Assim, hoje eu vejo que tem que ser no mínimo, sim, R$50. Que eu já acho uma hora-aula bem baixa, assim, né? Ainda baixa, né? Porque geralmente, quando eu ganhava esse valor, era 75 mínimo, assim, a hora-aula. Né? E aí tinha algumas modalidades que eu sempre botava, né? Isso até indicar pra galera que quem quer dar aula. Assim, eu dava aula a domicílio, online, né? Por videoconferência e presencial no meu espaço mesmo. E aí cada uma tinha um valorzinho, né? A domicílio eu cobrava um pouco mais, porque questão de locomoção, né? E, enfim, online era mais barato, né? Online era 50 horas, né? Na época. Enfim... Tem essas modalidades, assim, a questão de carreira de professor eu vejo como muito legal, assim, pro músico, e acho que é um dos grandes motivos também que, não só financeiro, que os músicos seguem, justamente porque, cara, pra tu que é músico, tu tá sempre revendo aqueles conteúdos, passando adiante, tu consegue deixar a questão de conhecimento musical muito sólida, é uma coisa incrível, cara, que sem a aula, às vezes tu sabe o conhecimento, mas tu tem que relembrar, daí demora, né? Às vezes, sei lá, pensar como constrói um acorde. Cara, na aula tu tá sempre passando isso pros alunos, então tu meio que o teu arroz com feijão fica bom, assim, né? Conteúdo. Oi? Teu arroz com feijão fica bom, assim, né? Entendeu? Tipo, com certeza. Tu consegue, né? Não sei se tu pensa assim. Não, é muito real isso. No momento que a gente tem que passar um conhecimento para outra pessoa, a gente se obriga a realmente dominar aquele conhecimento, às vezes não só de uma, não através só de uma perspectiva, mas de várias, né? Exatamente. Porque às vezes o aluno, né, tu explica de alguma forma, que foi a forma que tu entendeu, e para o aluno não faz tanto sentido, né? Então tu tem que achar outra forma de pensar aquilo. Então tu tem que ter aquilo internalizado de várias formas, né? Eu ia continuar a complementar o que o Cirino começou a falar. Eu acho que dentro dessa área que é de pedagogia, né, aulas de música, acho que a gente teria três divisões principais ali, né? Onde seria aula particular,
né? Talvez uma das coisas, ou o mais lucrativo, né? Que no caso tu não teria nenhum intermediário, seria tu contatando diretamente o aluno e o aluno, né, te pagando o valor que vocês combinam. Exato. Aí tem um dos mais comuns, talvez o mais comum, que seja aulas através de uma escola, né? Exatamente. Onde a escola consegue os alunos para ti, a escola faz toda a questão de contrato, de hora-aula, e aí geralmente a escola te paga uma porcentagem, né? Algumas te pagam, algumas é 50-50, algumas é 60-40, 65-35, não, 65-35, 25, não, 35, tá certo? 65-35. Ou, enfim, cada uma tem, né? Algumas gostam de baratear um pouco mais, então te pagam ainda menos. Mas, então tu tem esses dois contrapontos, por exemplo, né? Entre esses dois, que é a escola vai te dar uma estabilidade maior e geralmente vai te dar mais alunos, né? Mas os alunos particulares vão te dar mais dinheiro, geralmente, porque tu não tem que dar uma parte para a escola, mas tu tem geralmente menos estabilidade, né? Tu tem mais uma coisa mais informal, digamos assim, mais informal, né? E às vezes tem menos alunos porque geralmente a visibilidade que a escola tem costuma ser maior, né? Sim, claro, sim. tu constrói um nome, né? Mas só finalizando esses 3 módulos, né? Eu não falei do terceiro, que eu acho que o terceiro seria realmente dar aula em uma escola de ensino regular. Ou seja, o que é uma escola de ensino regular, né? Ensino fundamental, ensino médio, né? Ensino médio é muito raro, mas tem também, né? Mas que é uma das modalidades, né? Inclusive o Cirino agora está passando por essa experiência. Passando por essa experiência, está sendo muito massa mesmo, é outra vibe, né? Claro, agora está remoto, né? O Sor Cirino agora. Sor Cirino, o prof. Prof. Cirino, Sor. Que é, cara, é louco assim, porque na escola, eu não tive, né, aula de música na escola, mas é uma experiência muito louca, assim, porque tu vai passar, assim, claro, a base do conhecimento, tu não vai ter um aluno ali estudando um instrumento específico ali, né? Às vezes, o que acontece na grande maioria é flauta, né? Tu consegue trabalhar, mas enfim, a questão de professor-aluno é muito mais amplo, porque tem, cara, 20, 30 alunos te olhando ali, né? Então, eu tive essa experiência no estágio da faculdade, né, presencial, porque agora não estou tendo presencial, né? Eu estou dando aula na escola Esteio lá, e está sendo somente remoto, né, por causa da pandemia. Mas é uma experiência bem louca. Assim, no estágio, posso falar pela experiência que eu tive no estágio, assim, né? Tu teve também, né? Sim. É bem punk, assim, né? Inclusive, tem amigos meus que falam, quando eu falo, pô, cara, por que não pega uma escola para dar aula, uma escola de ensino básico, né? O cara fica, não sou para isso. Às vezes o cara é até formado em licenciatura. Detalhe, que para dar aula nisso tem que ter a formação, diploma, né? A gente falou disso no episódio passado do Música Noas, né? No 2, isso. Sobre, né, onde estudar música. Mas assim, perguntando para vocês dois, vocês gostariam de ter uma turma de alunos, um grupo de alunos em uma mesma hora? Seja online, seja presencial? Cara, isso aí é super show, cara. É muito comum, sim, eu acho que sim. Claro. Já tive mais de um aluno presencial. Assim. Cara, eu acho que tudo, né, existem, bom, tudo depende... só abrindo um parênteses, né, existe ainda dentro dessa modalidade de ensino regular, né, a possibilidade de se fazer concurso, né, uma coisa que as pessoas gostam de falar bastante, né, quando que falam justamente para ser, de estabilidade, que daí tu vai ser um professor de uma escola municipal, né, e aí tu vai ter uma estabilidade maior, né, porque geralmente quando a gente vai seguir uma carreira da música, mesmo sendo professor, muitas vezes nossos familiares, né, têm esse receio, mas vai ser músico, né, então vai morrer de fome, né, é a primeira coisa que pensa. Mas enfim, né, respondendo o Matheus, assim, essa questão do grupo, eu acho que inclusive é uma modalidade muito comum, né, em muitas escolas, que é tu colocar até 3 ou às vezes 4 alunos dentro de uma mesma sala para fazer aulas de piano. E aí a gente vai tendo várias modalidades diferentes, né, algumas escolas permitem que o professor linke esses 4 alunos e faça um grande aulão, né, onde tu consegue trabalhar com os 4 ao mesmo tempo em um conteúdo só, né? Mas o que geralmente acontece é que os professores às vezes botam, cada teclado vai ter um fone, por exemplo, e cada aluno vai ter sua... Ele vai dando uma atenção separada. Cada aluno vai ser, cada aluno vai ter uma aula diferente, onde o professor vai indo em cada aluno e vai trabalhando aquilo que o aluno precisa, né, aquilo que o aluno está fazendo no momento. Mas quantos alunos tu acha que um professor consegue atender fazendo isso? Nesse caso, né, de aulas independentes,
Eu acho que tudo depende, né? Tudo depende do contexto, do ambiente, né? De como que é a estrutura do local. Lá no IPA, por exemplo, onde a gente estudou, né, a formação de licenciatura em música, a gente tinha um professor, a gente tinha alguns professores que davam essa aula, por exemplo, o Paulo Dorfman, né? Que ele, cada um ia lá com seu fonezinho e ficava com o teclado ali. Às vezes, tipo, tinha 12 pessoas, 15 pessoas, né? Geralmente menos de 10. E aí ele ia passando em cada um, né? Às vezes ele dava umas informações gerais para todo mundo, né? Vamos falar sobre essa informação aqui, né? Por exemplo, no semestre a gente vai ver tal coisa, né? Então vamos falar sobre acordes e tal coisa. Coisas que podem servir para todo mundo, mas aí, né, ele vai filtrando isso para cada um e vai vendo o que cada um tem a oferecer. Então eu acho que dependendo da estrutura dá para atender bastante gente. Sim, com certeza. Dá pra atender modalidade bastante super gente. legal, super legal. Teve um comentário ali interessante, ó, do Trozo, né? Do Trozo, também serve aqui. Estabilidade, entre aspas, né? Nem concursado tem estabilidade. Estabilidade entre aspas, falácias, né? que os antigos têm na cabeça. Exatamente, cara, exatamente. Né? Porque, tipo, não quer dizer que tu passou num concurso que tu tem estabilidade hoje em dia, né? Que isso é realmente, cara, é uma coisa que tá petrificada nas pessoas antigas, de que, tu tem que fazer concurso, porque daí tu vai viver bem e tal, né? Não necessariamente, né? A estabilidade está se tornando cada vez mais um mito, né? Está se tornando cada vez menos estável. Inclusive para mim, essa foi uma coisa que para minha família, assim, para minha mãe, né? Foi muito tranquila quando eu resolvi ir para música. Ela trabalhava na prefeitura de Porto Alegre, ela trabalhava no setor de aposentadorias. Então ela aposentava todo mundo, né, em Porto Alegre. E aí eu falei, então eu realmente, né, me identifico com a música, eu quero ir para música, né? Quando a gente sai do armário, né? E a gente fala, né, então, né, respira fundo, tá? Segura o chinelo, né? Mas eu quero fazer música, né? E tu já ficou meio assim, né? Aí o que ela falou que bom, realmente, sabe, o que ela me falou, né? Vocês são uma geração que não vão ter as mesmas condições que a gente teve, né? No quesito previdência, no quesito aposentadoria. Então, muito possivelmente, a minha geração, né, seria uma geração, aos olhos dela, que a gente não iria se aposentar pelo governo, né? Pelo menos não da maneira que nossos pais se aposentaram, né? E é bem possível que a gente não tenha, talvez, né, não esteja vivo na época que a gente vai se aposentar pelo governo, né? Então, bom, ela falou, né, legal que ela aceitou, né, cara? Faça mais sentido realmente tu fazer o que tu gosta, já que tu vai morrer trabalhando, né? E essa questão de estabilidade realmente é um mito, porque agora até a questão do concurso, né, se fala cada vez mais sobre tirar a estabilidade do concursado, né? Inclusive se fala até sobre tirar a possibilidade de fazer concurso, né, e criar cargo só por nomeação, né? Daí entra aquela coisa de, eu vou colocar o amigo do meu amigo, vou colocar o parente, né? Que é uma coisa que quem é concursado fala muito, né? Bate muito nessa tecla, né? De que o concurso, ela é essa coisa mais meritocrática, né? No sentido de que pessoas que sofreriam discriminações, né? Racial, de gênero, enfim, do que tiver que ser, né? Isso não seria um problema, né? Porque daí tu, através, né, do teu da prova ali, né? Claro, isso é uma coisa muito subjetiva, entra numa outra discussão, né? Sobre o que é realmente o que, né? Mas é interessante se pensar sobre. Muito bom. Cara, olha, sobre esse assunto de aula de música, né? A gente vai longe, cara. A gente podia fazer uma live só disso, né? Porque tem muita coisa. Eu acho que só finalizando, assim, o que a gente geralmente fala quando a gente fala sobre estabilidade, né? Claro, a estabilidade estabilidade em si, né? A gente não vai ter, mas eu acho que a gente remete a algo similar a uma estabilidade quando a gente pode definir ali que, bom, eu vou ter garantido, para mim, eu sei que no final do mês eu vou receber tal quantia, né? Coisa que quando a gente vai dar uma aula particular, a gente já não tem tanto. Porque às vezes a gente não sabe, né, se o aluno daqui uma semana vai parar de vir. Nem na performance também, né? Cara, quando eu fazia às vezes não rola show, as minhas aulas particulares, que eu dava aluno, dava nesse quartinho aqui do lado até, era muito louco, assim, porque, tipo assim, ele chegava ali no final dos trimestres. Não, foi sem querer. Chegava no final do semestre, sim, e os alunos ganhavam o boletim e eles sumiam.
né, eu tirava nota baixa, mas vou tirar a aula de música. Sim. Daí tu perdi um monte de aluno, isso que era uma coisa meio ruim, assim. Às vezes passava uns 4 meses legal, assim, e do nada, né, tu já tinha, vou comprar uma coisinha aqui. E daí ficava pesado, assim. Exatamente. Bom, beleza. Acho que bem legal. Cara, vamos passar pro próximo aí, né? Que é o tópico do grande Matheus aí, que é a produção musical, né, cara? Que é uma das carreiras... Eu falo por ti porque é o que tu tá estudando lá, né? Na faculdade, mas eu também faço, né? Que é a produção musical. Fala um pouquinho aí. A gente pode, de repente, até juntar 2, né? Em um só, né? Pode, claro. Porque a gente tem composição e produção musical, né? É composição, exato. Eu acho que são 2 contrapontos bem legais, assim, que são muito próximos. Andam de mãos dadas, né? Exatamente. Mas vamos deixar o Matheus falar. Tá, eu boto o meu primeiro, depois a gente vai pra composição. Claro. Isso. Na parte da produção musical... Ela é uma coisa bem bacana porque Como é que é, assim, né? Como é que o cara recebe por isso? O que é a produção musical, afinal? O que se faz? Recebe no Pix. Recebe no Pix, beleza. O que faz um produtor musical? Cara, o produtor, ele é um cara que ele tem que receber o artista, a ideia que ele tem, e ver, tipo assim, a tua ideia tem a ver com quem tu é, e tem a ver com aquilo que tu quer passar no mercado, né? Tipo, não adianta tu vir... querer tocar sertanejo, que tu tem instrumentos e um monte de pegada pra tu tocar synthwave, tá ligado? Então são coisas que não conversam, tu tem que tentar direcionar. Mas eu acho que o produtor, ele tem que servir muito mais como um hub de conexão de vários músicos e várias coisas do que necessariamente como um quinto Beatle ali dentro da banda, sabe? Tipo, eu acho que ele tem que ser... É mais um guia, né, cara? Isso, Só que não um guia no sentido assim, talvez tu pode ir por aqui. Não, tipo assim, eu acho que a gente tem que seguir esse caminho. Acho que ele tem que ser essa questão da liderança, assim, dentro do projeto, é um cara né? que toma realmente as decisões ali, né? Claro, um conjunto sempre, né? A não ser que o cara esteja muito perdido, né? O artista que chegue muito perdido, mas é bem por aí mesmo. É que depende muito da relação, né? Porque hoje em dia a questão produção tá muito abrangente da maneira errada, né? Porque, na verdade, o produtor, ele surgiu quando tinha as gravadoras e esses caras, eles eram... tinha, né? Vamos dizer assim, a gravadora, que tinha os caça-talentos, os famosos caça-talentos, e tinha a banda. O caça-talento achava a banda, eram uns caras lá que não sabiam porra nenhuma, mas faziam um som legal, então eles tinham que entrar dentro do estúdio, e desse estúdio sair um CD, que daí era onde que a gravadora ia ganhar o tão esperado dinheiro dela, né? Então o produtor era um cara que ele tinha que receber esses caras, fazer esses caras tocarem dentro da métrica musical de uma maneira bacana, ou se os caras não sabiam, né? Ou se sabiam direcionar para dentro do que o produto CD exigia, né? A gravadora falava, esse CD ele tem que ser assim, ele tem que ser um CD romântico, ele tem que ser um CD um pouco mais jovem, porque a gente quer entrar no... É muito isso, assim, é muito mercado, né? Sim. Então o produtor, ele tinha que saber lidar com 2 clientes, né? Lidar com o cliente gravadora, que era o chefe dele, e lidar com o cliente... consumidor, né? Não, um cliente artista, né? Que não era chefe dele, sim. mas ele tinha que lidar com todas as frustrações e acertos que os caras faziam, né? Sim. Então esse cara, ele tinha que condensar tudo isso e no final entregar o álbum, né? No caso, hoje a produção musical tá muito direta, né? Porque não existe mais gravadora, entre aspas, né? Elas existem, mas elas perderam um monopólio. Então, surgiu com isso, né, muito mais produtores musicais, onde o cara pega o artista, que às vezes é amigo dele, ou enfim, é contratado por alguém, para produzir aquela música, né? Eu falo por uma experiência própria minha, de uma música que eu produzi. Eu fui no festival ser jurado, lá em Nova Petrópolis, e de lá, cara, eu vi muitos talentos. E aí, uma das meninas que cantou lá, cara, pra mim, assim, me emocionou demais, assim, ela cantava demais, realmente. E ela cantou uma música autoral dela. Cara, terminou o evento, cara, eu fui falar com ela, porque ela precisava gravar aquela música. E aí eu falei pra ela, cara, tu não quer ir lá pra Porto Alegre, no meu estúdio, né, pra gravar isso aí. E eu dei essa aí, daí, claro, ela curtiu pra caramba a ideia e depois, posteriormente, foi lá, né, ela me mandou a ideia, enfim, ela só tinha um arranjo de violão e voz, nem sabia muito onde encaixar isso. E aí que entra o papel do produtor, de pegar daí já aquela música um produtor-compositor daí, né? O cara vai atuar no desenvolvimento da música, não só na administração do que a banda já trouxe, né? No caso, ela tinha harmonia e melodia, mas ela não tinha bem firme, assim, tudo isso, né? Ela dava uma improvisada em algumas partes, assim, né? Mudava a melodia, enfim. E aí é que entra o papel realmente, né? De
de tu pegar e definir bem as partes da música, enfim, transformar aquilo num produto, né? E aí a gente produziu a música e foi super show. Então é isso, esse é o processo de produção musical, né? Claro, ela não chegou a ir pro estúdio final, eu sempre falei pra ela, era uma demo, a gente tava registrando uma demo, e o próximo processo ela era pra ela ir para um estúdio profissional, enfim, para gravar aquilo como um fonograma mesmo, né? Transformar isso num produto real, assim. A gente compôs é o processo de produção de realmente compor a música e estabelecer os pedaços das partes, né? Estruturar tudo, né? Que o produtor ele tem um problema muito grande hoje em dia, que muita gente acha que o cara que aperta o REC no programa é o produtor da banda, né? Às vezes ele é só o técnico de som, né? Exato. E essas sub-áreas não são muito definidas, né? Define isso aí pra nós. Cara, e esses dias, faz um mês até, eu acho, a Loli Vômito, ela tá, não sei se vocês conhecem, ela é uma personalidade de Porto Alegre, que ela é muito maluca, sabe? Loli Vômito? Loli Vômito, ela é muito maluca. Não conheço. E ela sabe a definição certinha de produtor musical. Ela pegou e gravou um stories, eu quero um produtor de música, que eu tenho uma ideia de fazer um negócio meio country, meio pop, daí algumas pessoas me mandaram os seus trabalhos, e o trabalho era muito música eletrônica, eu queria mais música tocada, e ela tem essa definição muito perfeita na cabeça dela, né? Não só alguém para ela ir no estúdio, o cara gravar a música, só que ela não ia saber direcionar o trabalho dela para onde ela quer chegar. Sim. Ela não tem o conhecimento para isso, né? E ela sabia que ela precisava do profissional, né? E que esse profissional tinha que participar do processo ali. Isso, fazer o produtor ele está envolvido, né? Não só na composição da música junto ali, como sim no processo inteiro de até o final daquela música. Por exemplo, quando o Giba, né, no meu EP lá em 2016, ele fez a produção da música comigo, né? Ele teve no estúdio durante a gravação das baterias, durante a gravação das guitarras, do baixo, de todos os instrumentos, cara, até a produção da mixagem e masterização, ele tava dando os pitacos dele lá. Então esse produtor é isso, cara, ele tá acompanhando todo aquele processo, ele tá realmente produzindo a música, né? Sim. É bem o que o nome diz. Mas eu me perdi no que eu ia falar agora. Opa. Alguém tem mais algum comentário aí? Vai, Kim. Sobre composição, né? Que está dentro, envolvido no processo de produção musical. Sim. Eu acho que o processo composicional realmente entra mais nessa linha de criar mesmo a música, né? Criar toda aquela ideia, criar toda aquele protótipo de produto, né? E eu acho que a produção realmente tem, eu acho que esse toque final, né? Essa ideia de estruturar isso e não arranjar, mas, né? Organizar isso, né? De maneira que aconteça aquilo que o compositor quer que saia do papel, né? Que aconteça. E a composição ela acaba sendo uma grande forma, né? Geralmente a gente tem na composição uma renda muito interessante, uma fonte de renda de retorno financeiro, que é a famosa renda passiva. Ou seja, né, a gente vai ter aquela renda que vai, conforme as pessoas vão escutando a nossa música, ela vai pingando, né, alguns centavinhos ali na nossa conta, né, na conta no Spotify da vida, em alguma plataforma, né, num Deezer, num iTunes. E geralmente esse é um dos grandes sonhos, né, das pessoas, que daí tu tem essa renda passiva, que é uma renda que vai entrando para ti, mesmo que tu não precise ativamente estar trabalhando para que ela entre, né, porque tu já trabalhou, né? Isso aí é legal, porque o produtor ele recebe o royalty da música, né, assim como o artista, e isso é uma coisa acordada entre eles, né. Então ele recebe a porcentagem ali dele por ter produzido a música e vai receber isso de forma vitalícia, né? Conforme eles fizeram o contrato, enfim. E o cara, o engenheiro de som também recebe, quem gravou a música no estúdio, e os músicos que tocaram também recebem a porcentagem cada um por aquela obra. Então, assim, é uma coisa bem democrática, né? Claro, né? Os direitos conexos, Direitos conexos, o nome disso, exatamente. Né? Então, todo mundo que participou das músicas, por exemplo, no meu EP, todo mundo até hoje recebe uma porcentagem por cada, né, cada feito, né, cada trabalho ali realizado. O cara gravou baixo, eu gravei as guitarras, mas enfim, né, eu recebo royalty por isso, enfim. Então não fica tudo
tudo pro artista, né? O cara que trabalha no estúdio recebe, o produtor recebe, os músicos que gravaram a música recebem, então... Não, e uma coisa muito interessante disso, né? Algo que até eu estava comentando, a gente estava conversando, eu e o Cirino mais cedo, até depois o Matheus também, né? É a questão de que, por mais que a gente, muitas vezes a gente tem uma ideia, a gente lança a gente cria uma ideia, compõe, né, uma possibilidade de produto, a gente nunca faz nada sozinho, né? A gente está sempre com... A gente tem uma equipe ali, a gente tem toda uma... A gente não sai do chão sozinho, né? Exatamente. A gente tem alguém, um produtor, a gente tem alguém para tocar uma guitarra pra gente, para fazer uma bateria, né? Para fazer... Isso é muito interessante, isso é uma coisa muito legal, né? Importante, né? A música não se faz sozinho, né, cara? Hoje em dia, claro, certeza. O home studio, o cara consegue produzir uma música do zero ali e transformar num produto final sozinho, se quiser. Sim. Mas, com certeza, né, vai sentir uma falta de alguém ali, né, auxiliando, enfim, dependendo do que tu quiser fazer, né? Demanda muito, muito conhecimento também, né? Porque com certeza. São conhecimentos muito distintos, realmente. Tu não só tem o conhecimento, né, de teoria musical, mas tem toda essa questão de produção também, que é uma outra área, né? Mas não é, né? É muito linkado, mas... É muito interessante isso tudo, né? E a gente entra daí na questão também do músico como criatura polivalente, né? Como criatura que sabe um pouquinho de cada coisa, né? Exato. Porque a gente tem que estar indo atrás de questões, às vezes, de direitos autorais, né? E questão de produção também. O músico ele acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa. Ele acaba sendo uma grande, né? Um imã de não só o músico, né? O artista em geral. Saber como monetizar o seu trabalho é uma tarefa muito difícil hoje em dia, né? Tipo, existem bastante ferramenta e, inclusive, a gente está vivenciando uma delas aqui, né? A gente recebeu esse suporte, financiamento, o financiamento do edital, patrocínio, né? E é uma coisa que muita gente nem que o cara tem que ficar ligado, né? nem sabe que existe, né? Que, sim, projetos, né? Que seu trabalho digitais, enfim. E a gente até comentou antes, né, que algumas dessas áreas, como por exemplo a performance, né, foi uma das que mais sofreu, mas a área de ensino de música, de educação também sofreu muito com essa questão da pandemia, porque o que acontece, né, é uma coisa muito simples, na verdade, né? As pessoas começa a ter uma crise no país, as pessoas começam a perder seus empregos ou a ter redução no salário, porque a empresa precisa cortar os gastos. E aí, né, as pessoas começam a ter corte de salário, elas pensam, bom, eu tenho que cortar aquilo que não é essencial para que eu possa viver, né? Então, vou cancelar a matrícula do meu filho, né? Vou parar de fazer aquela aula de violão, de piano, assim como qualquer outra coisa, de dança, né? Enfim, e vou, né, não vou mais ir no barzinho, né, até porque, né, não pode, né, dependendo, né, agora, né, quando a gente está em bandeira preta não pode realmente, antes talvez até poderia, né, se a gente não tem bandeira preta, então a gente sente muito isso, e nesse sentido, né, o governo acaba criando, né, alguns governos acabam criando essas possibilidades de apoio, né, frente a uma situação tão caótica que é essa situação de crise, né? Então a gente tem o surgimento desse projeto, por exemplo, em Canoas, que vem com a Lei Aldir Blanc, né? Então que é justamente com essa ideia de financiar, né, de patrocinar projetos culturais, né, que foram fortemente abalados devido a essa questão de pandemia. Exatamente. Cara, é só... Oi? Quer falar? Não, exatamente. Eu concordo. Só para, né, continuar ali na questão da produção ali, tem o 678 que eu marquei aqui na agenda aqui, seria o técnico de som, engenheiro de som e o arranjador, né? O arranjador a gente já falou, que é o cara, né, que geralmente o produtor musical é arranjador também, porque ele vai fazer o arranjo da música, né, a questão harmônica, melódica, vai fazer isso casar de uma forma mais interessante, né? O técnico de som e engenheiro de som geralmente são a mesma pessoa, né? Ou às vezes não, mas isso eu falo pelo Rabuski, né? O Edu lá do estúdio RKE em São Léo, que foi o cara onde eu gravei o meu disco, e ele vive somente com isso. O cara é dono de um estúdio e ele é engenheiro de som, estudou, fez engenharia de som, a faculdade dele. Aí que tá, não existe engenharia de som. Daí não sei se foi faculdade ou curso, enfim. Ele deve ter feito um curso.
Geralmente são cursos de áudio, né? Que essa mas pessoa não foi no faz, Brasil, assim. né? Foi fora do Brasil. Daí. Não, é que aí que tá. É um erro de tradução que aconteceu em, sei lá, no início dos livros chegando no Brasil. Que nos Estados Unidos, sempre quando um profissional ele mexe em algum equipamento, ele gira algum botão, ele conserta alguma coisa, ele é chamado de engineer. Engenheiro, né? O cara que cuidava das locomotivas, ele era um engineer machinery, né? Um engenheiro de máquina. E quando veio pro Brasil isso, os caras trouxeram, aqui no Brasil a engenharia é quem comanda um projeto, né? E não quem executa. Nos Estados Unidos é ao contrário, quem executa que é um engenheiro, né? Quem pensa é o cara que faz o planejamento, ele é um planejador, ele não é um engenheiro, né? Ele não tá botando a mão na massa, ele não tá mexendo nas... seria o produtor, né? Seria o produtor e engenheiro. Isso, E então... Quando as mesas de som começaram a chegar nos estúdios, os caras viraram audio engineers, né? Só que não existe essa formação no Brasil e nem fora, né? Tipo, então, tu é um cara que mexe na maquinaria. Isso, comanda a mesa de som, mas faz a mix, não é para existir essa diferença de conhecimento. O técnico de som sabe até aqui, o engenheiro de áudio sabe mais, é a mesma né? coisa, né? Mas os caras são a mesma coisa, assim. E na verdade o certo não é nem técnico de som, de áudio, né? O técnico de som é o cara que ele faz a parte técnica no sentido de passar os cabos, de mexer no equipamento de posicionamento, né? Quem fica na mesa de som é o operador de som, o operador de áudio. Operador, é tipo um hold, né? Vamos dizer assim, a gente chama de graxa, né? Os caras que fazem a graxa são os caras que fazem acontecer mesmo, eles fazem a parte técnica do trabalho, assim, cuidam da eletricidade pra ver se nada vai explodir, assim, então esses são os caras. Mas não tem diferença de técnico de som para engenheiro de áudio. Porque e geralmente esses caras, a carreira é ser dono de um estúdio, né? E tu trabalhar gravando essas bandas, esses artistas que vêm para ti, né? E eles ganham através dos royalties, né? Claro, ganha também com cachê cobrado para gravar música, né? Por exemplo, lá no RKI na época era 1.200 por música. Então o cara ganhava esse cachê por música, fora os royalties que ele ganha até hoje de todos os artistas que produziu. Então, é uma carreira super rentável, né? Claro, ao mesmo tempo é uma carreira que exige muito investimento, porque tem que comprar muito equipamento. Cara, ele tinha uns equipamentos furiosos, assim, sabe? E às vezes é equipamento pra tu usar umas 2 vezes no mês, assim, né? Exatamente, né? Às vezes tu grava ali um artista por mês, 2, dependendo. Claro, tem cara que tem uma rotina mais pegada, assim, né? Mas, enfim... Então, exige muito estudo e investimento, né, educacional e financeiro, mas é uma carreira super legal, eu admiro demais, assim, cara. E é uma carreira, assim, eu acho que se tu investe nela, no sentido de ter um estúdio, eu acho que conforme tu mais investe, mais tu chama a atenção das pessoas e elas vêm gravar contigo, assim, né? Então, tu ter equipamento de verdade, não só um computador, eu acho às vezes, que é sempre o cara tem um equipamento lá que ninguém tem, entendeu? Tipo, vou gravar com o cara, entendeu? Eu quero aquele som específico lá. Por exemplo, tu vai querer gravar uma bateria do teu disco com MIDI, com uma bateria eletrônica ou com uma bateria de verdade? Né? Entendeu? Então, daí o cara tem sei lá, uma Gretchen lá. Né? Dos anos 70, um negócio meio raro, curioso, assim, né? Cara, e daí eu vou gravar com ele, entendeu? Então, justamente o Eduardo lá, ele tem esse equipamento, então super, inclusive indico aí, né, estúdio pra quem quiser fazer uma gravação. É muito bonito ali, né? O estúdio dele é muito lindo. Foi eleito, né, o melhor estúdio da América Latina, assim. Né, na parte do sul, né, enfim. Cara, furioso. Vale a pena conhecer. Mas, enfim, engenheiro, então, acho que a gente encerra essa parte, né? Vamos para a próxima. Já finalizando, que a gente tá batendo 1 hora já de live. Já batemos 1 hora. Cara, redator, velho, é interessante, né? Tem gente que recebe para... O que seria o redator, né? É o cara que ele recebe para transcrever partituras, transcrever solos, músicas, né, na partitura, e aí ele vende para... às vezes ele é contratado por uma revista, né, para... a revista de guitarra tal quer a transcrição de tal solo para passar para quem, né, para quem é o escritor daquela revista. E aí ele vai lá e faz esse trabalho. Então é um cara que ganha justamente para escrever as partituras de músicas. É bem interessante, né? Tem uma série de livros, eu não lembro se eu dou com o nome certo, né? Mas são os songbooks por exemplo, do Tom Jobim, que eu acho que é o Mircea Jack, né? É o Mircea Jack ou o Nelson Faria?
Não sei dizer. É um dos dois, eu tenho aqui, né? Mas... e aí o que ele faz, né? Ele tem até uma foto depois no final com alguns autores, né? Que ele fala sobre vários. E aí ele transcreve, né, de uma maneira mais... Esses songbooks de artistas, sempre, geralmente eles são, né, transcrevidos por algum transcritor de música, né? Então o cara vive disso, né? O Mircea, tá certo. Eu tava com o Mircea, ele tem um... ele fez a transcrição do Tom Jobim. Fez a transcrição do... Tem o Songbook, tem 3, né? E tem sobre outros autores também, né? E é muito interessante. Que o Almir, ele tem os próprios também, né? Tem os próprios também. Por isso que eu pensei, Sim. Aí no final tem umas fotinhas, né, dele com o próprio, né? É uma carreira super legal, cara. Pra quem gosta de escrever partitura, né? Tem o conhecimento... O cara vive saber tirar de ouvido com bastante tranquilidade, né? Exato. Porque pra transcrever tem que... e ainda mais na época que essas coisas saíram, não tinha Cifra Club ali, não tinha videozinho no YouTube, né? Exatamente, né? Os caras de 20 anos atrás, aí, anos 80, imagina transcrever pra uma revista. Cara, era ouro, cara. Tu ter, assim, tipo, uma tablatura, sei lá, com partitura de um, sei lá, um solo do Iron Maiden, que seja, sei lá, né? Numa revista de guitarra. Cara, isso era, assim... Um monte de gente vai comprar aquela revista porque não tinha internet, né? Inclusive, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas eu acho que caiu bastante, né, a questão de trabalho disso, né, referente a isso. Não sei. Uma carreira que eu sei que que não existe mais, né, é que antigamente, uma carreira interessante, assim, a gente nem colocou aqui, né, porque realmente não existe mais. Mas antigamente existia uma pessoa que escrevia as partituras das orquestras, né? Tipo, de todo mundo, né? A orquestra da Oscar. Ele escrevia à mão, né? A partitura de todo mundo. O cara tinha uma letra bonita ali, né? Tipo como se fosse os caras lá do Egito, né? Papilógrafo, não? Eu não os sei. Os monges, também, mas... não sei o quê. E aí é interessante que antigamente tinha isso, né? O cara escrevia tudo à mão. Assim. Escriba. Os egípcios eram os escribas. Escrivão, tipo... escribas. Eles escreviam os hieróglifos nas molduras dos faraós. Sim. E aí é interessante, né, que, bom, com a tecnologia acabou diminuindo tanto que chegou a um ponto que não fazia mais sentido, né? E talvez essa questão de transcrever esteja também se reduzindo aos poucos. Com certeza, mas eu acho que hoje em dia tá mais assim, tipo, por questão de revista, acho que não muito, mas mais em questão assim, eu gravei um disco, às vezes não quero escrever as partituras, Sim, eu vou contratar um cara que vai fazer isso pra mim, entendeu? Então, acho que é mais nesse sentido, ou às vezes o compositor da trilha sonora lá inclusive a gente não falou, né? Trilha sonora de tal filme, o cara às vezes já escreve já a partitura, mas às vezes não, às vezes o cara compõe num programa e pede pra alguém transcrever. Não, né? Se tu compõe em MIDI, vamos supor, é só tu converter o arquivo de MIDI pra partitura que já sai automático. Também. Eu acho que tá fácil. Já tá automatizado o trabalho, talvez, né? Sim. Eu acho que isso a gente pode até linkar também, né, com uma categoria que acaba sendo muito similar, o que acaba sendo os dois juntos, né? Que é essa questão do redator, o cara que transcreve, com o arranjador também, porque tem pessoas que ganham uma grana só fazendo arranjos. Vou pegar uma música, trilha sonora de uma série, de um filme, de um desenho, né, da Disney, e vou fazer uma versão disso aqui para piano. Né? Então, eu vou fazer um arranjo que se adeque à linguagem do instrumento, né, que é o piano, e vou deixar a música mais facilitada, assim, né? Vou colocar uma linguagem mais pianística, né? Ou pro violão, pra guitarra, pro saxofone, né? E aí tu vai fazer uma alteração na tonalidade, vou botar numa tonalidade tal, de repente vou mudar, fazer um arranjo mais fácil, mais difícil. E é muito comum tu ver na internet, às vezes eles vendendo, né? $10, $5, né, a música tal, ou sei lá, uma música Lady Gaga, Shallow Now. Isso aí é porque o cara transcreveu e tá vendendo ali realmente. A pessoa às vezes, né, realmente fez a música é violão e voz, eu vou fazer uma versão piano. Isso. E vou vender aqui por $9, $5, né? E é interessante. Exatamente. Bom, só para encerrar a composição ali, falar rapidamente, né, tu pode ser compositor de trilha sonora, né? Tu pode ser compositor de letras para artistas, né? Tu pode ser compositor de trilha sonora de games, de filmes, né? Teatro. De teatro. O mercado de trilha sonora é um mercado que está muito em alta, né? Hoje, principalmente lá fora, né? Aqui a gente ainda tem uma certa dificuldade, mas ainda tem alguma coisa.
Então é assim, cara, pode fazer muita coisa, né, na questão de composição. Tem diversas áreas e tudo tu ganha pra isso. E é cachê, né, cara? A música é tudo isso, é cachê, é acordo, né? Tu vai acordar com o teu contratante ali o valor que tu acha que, né, que é devido, né, pra te realizar aquele trabalho. E tudo uma questão de contrato, né? Porque às vezes é muito comum a gente ver também, né? Às vezes algumas participações ou composições, o cara escolhe, bom, ou eu recebo uma vez só agora, ou, por exemplo, eu vou receber ao longo de toda a existência disso uma porcentagem X, né? Que geralmente fica reduzido o valor no momento agora, mas às vezes tu consegue receber mais, né? Então, dependendo do local, né? Dependendo da empresa, tu pode fazer esses acordos, né? É uma coisa que a gente escuta falar bastante. Tem um cara que eu acompanho no Instagram que ele tem um curso de áudio para jogos. Ele fala bastante que às vezes acontece vir um desenvolvedor por um compositor de áudio, né? Para jogos. Fala, a gente não consegue te pagar agora, quando o jogo vender a gente paga. Eles ficam tipo, sempre tem, né? Quem quer se garantir, assim, né? Mas varia você aceitar ou não, né? Mas é um trabalho que parece ser bem legal, cara, compor pra jogos, porque além da música que tu vai fazer, e tem muito mercado, muito mercado. Não questão do mundo do mercado, mas também tem a parte de a musiquinha do menu, mas o som do menu, aquele pluk, pluk, pluk. Sim. Né? Tu criar o tiro da arma, tu criar a voz do monstro, eu acho isso muito legal. A sonorização, assim. Né? Isso, sonoplastia, né? Exatamente, E criar um ambiente, né? É uma sub-área da composição, né? Dentro de filmes e games, né? O Foley, né? Exatamente. Foley, Exatamente, que é a sonoplastia. Tem um estúdio aqui em Porto Alegre que trabalha com dublagem e Foley do... Esqueci o nome dele. Kiko... não me lembro. Ele me deu uma palestra na faculdade, muito tri. Ele trabalha com isso. Ou é aqui em Porto Alegre, ou são os estúdios lá do Rio de Janeiro, que são os da Globo, que isso é feito. Daí eles até conseguiram fazer o Star Wars Battlefront de jogos, tem os filmes da Globo, algumas coisas são gravadas ali de Foley. E então conseguiram fazer um trabalho bem legal e praticamente único, assim, né? Ele falou que nunca imaginou na vida dele que ele ia conseguir fazer. Ele sabia que ele ia ter o estúdio, mas ele não sabia que ele ia ganhar dinheiro, sabe? Assim. Sim. Que legal, cara. Não, e é possível. O cara, é isso que eu digo. Se o cara tem vontade de viver dessas áreas, por isso que é importante saber. Às vezes a gente nem sabe que existe tal área. Se o cara tem vontade, o cara tem que ir lá e fazer tudo possível para viver daquilo. Né? Então, meu coach agora. É muito louco, assim, né? Mas a gente, né? A gente que está numa área mais artística, a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre essa questão da insistência. Motivacional mesmo, mas é que é importante. Porque acaba tendo mesmo, porque realmente a área artística, né? A gente fala mais no Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro, né? Mas é uma área realmente muito, muito difícil, né? É uma área que existe muitas paredes, né? Muitas entraves. Então a gente acaba tendo que desenvolver uma resiliência muito grande, né? Claro, né? A gente não é uma coisa específica nossa, mas eu acho que a gente fala muito isso, né? De que a gente insiste tanto naquilo que eventualmente vai acabar dando certo, sabe? Né? De tanto a gente bater nessa tecla, uma hora vai, sabe? Uma hora vai. Perfeito. Cara, já estamos com 1h10, quase 15 aqui. Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho pra gente conseguir, né? Não fugir muito Então a gente entra agora na regência. Na regência, né? Regência é muito legal, uma área super legal. Eu tenho um grande amigo, André Nascimento, tá hoje lá na Inglaterra. Grande André Nascimento, grande regente, cara. Assim, aprendi demais com ele nessa época que eu cantei em coral, tava começando, estudando música, enfim, lá no Beré, curso técnico, comentei, né? Que legal. E ele era o regente do coral e virou super meu amigo, assim, ele me ensinou muita coisa, né? E ele é formado na URGS. E, cara, ele vivia, assim, ele tinha esse coral e tinha diversos outros corais, né? Que ele era o regente, então ele vivia somente, realmente, regendo corais e ganhava para isso, né? Lá no coral, cada aluno que participava do coral pagava acho que, sei lá, uns R$20, e ele ganhava por essas horas de ensaio com esses corais, né? Então, bem interessante, assim, né? 20 de cada um, às vezes o coral tinha 15 vozes, numa hora ele tirava um 300 bolo de grana, uns 300 conto, num coral, cara. E assim, tinha vários mesmo, assim, ele trabalhava muito. Ele era super bom, fenomenal, né? Então, assim, o trabalho é o quê? Reger os corais, né? Preparar, fazer os arranjos vocais deles, né?
ver se estão cantando certinho em cada parte. Então é bem legal o trabalho de regente. A regência é uma área que é uma área muito interessante, e não só uma área muito interessante, mas é uma área que ainda existe muito mercado ainda para isso, né? Porque existem poucos regentes por aí, né? Tem muito lugar que realmente não tem corais, não tem coros, né? Porque não tem regente, né? Não tem gente que... Então, o regente também entra mais em mais um desses exemplos que a gente vê, né? Que ele é também uma questão meio polivalente, né? Porque ele não só rege, mas tem alguns que realmente só regem, mas é muito difícil. Geralmente o cara rege e o cara compõe também, não necessariamente compõe, mas ele arranja, né? Músicas para encaixar, às vezes, naquele coro dele, né? Eu às digo vezes que ele age também como um produtor, porque ele tem que conhecer os alunos ou os integrantes do coral, saber, esse aqui vai ficar melhor nessa coisa, esse aqui, né? Ele tem que ir distribuindo as atividades conforme a capacidade do grupo, né? Às vezes tem uma parte muito difícil para um soprano ali que ele teve uma ideia, mas ele vai ter que mudar, porque às vezes o soprano dele, né, a única voz que está disponível ali para ele não vai conseguir atingir aquilo, né? Então realmente essa questão tem uma questão de produção, assim, né? Uma logística ali, né? Uma coisa o cara tem que estar ligado. E ao mesmo tempo ele é um professor também. Ele está ensinando como cantar, né? Ele ensina técnica vocal. Poxa, assim, é uma área que envolve diversas áreas da música, né? Bem legal para quem assim focado realmente em trabalhar com corais. Também tem regência para orquestras, né? Então, dentro da regência são esses dois ramos, assim, né? A regência coral e a regência de orquestra. Que aí o cara vai reger os músicos que estão tocando naquela orquestra. Né? Mas então é bem por aí, assim, é bem legal, né? Também o cara pode daí, né, tentar entrar numa OSPA da vida, uma orquestra assim, né? O ruim é que além de poucos profissionais, são poucos cargos, né? Tipo assim, são ali 15 violinistas, dependendo do tamanho da orquestra, mas é um regente só, né? Eu acho que tem mais realmente trabalho para a regência coral, assim, porque o coral hoje em dia todo mundo gosta de cantar. E geralmente o coral é uma coisa um pouco mais regional, uma coisa da cidade, ou a coisa de uma associação, assim, uma então, igreja ali. Então o cara consegue mais trabalho, porque a orquestra é difícil, né? É difícil. A questão do maestro, né, é uma coisa muito mais complexa. Lembrando, né, usem máscara, passem bastante álcool gel, não façam como nosso amigo Sereno. Não, capaz, ninguém tá com Covid aqui. O cara fala durante uma hora, chega a garganta cansa, né? Então, beleza, a gente continuando então, né, eu acho que a gente falou sobre várias áreas. A gente tem mais 3 áreas pra gente falar um pouquinho sobre, né? A terceira ali, a última vai ser uma coisa mais bônus. Mas, beleza, a gente chegou num próximo tópico, então, que é a questão da pesquisa, ou associada mais à área acadêmica. Exatamente. Ou seja, né, a pesquisa que se faz realmente dentro de faculdade, o trabalho que se faz dentro das universidades, né? E esse é um trabalho muito interessante. Muito legal, cara. Claro, para quem tem, né, a questão de faculdade, enfim, é formado, né, a área da pesquisa é uma área super interessantíssima, assim, para cara descobrir realmente coisas novas, né? É justamente o que diz o nome, é pesquisar, né? Tu vai ter um problema de pesquisa, uma pergunta que tu quer resolver e tu vai atrás daquilo até resolver, né? E aí como é que o cara recebe para isso, né? De diversas formas. Se tu tá ligado a um instituto de pesquisa, tu vai receber para isso, né? Às vezes a pessoa é contratada para realizar aquela pesquisa, ou às vezes tu tá ligado a uma universidade que talvez tenha, né? E não é certo, né? Mas provavelmente tem alguma bolsa onde tu pode receber para isso, né? Para realizar aquela pesquisa. Às vezes uns grupos de pesquisa, né? Um grupo de pesquisa tal que tu vai receber uma quantia por mês. Ou acontece muito também de mestrado, doutorado, né? Que tu elabora uma pesquisa. Aí nem sempre tu recebe, nem né? sempre tu recebe. Ganhar a bolsa ali, né? Em busca de um título, né? Mas às vezes sim, às vezes tu ganha uma bolsa dependendo, né? Dependendo, a gente paga uma quantia, né? Tu vai receber aqui pra... E aí às vezes eles geralmente pedem por dedicação exclusiva, essa coisa de que tu não pode ter um vínculo empregatício, né, em outro local. Então tu vai trabalhar como pesquisador, né, nesse momento, né? Claro, mas aí tem esse foco de tu receber um título, né? E depois o teu trabalho fica bem mais precificado, assim, tu consegue botar um pouco a mais ali, né? Consegue, né? Com certeza, claro. Porque tu ganha, poxa, tu é mestre em música, tu é mestre, né? Enfim, na área que tu for seguir ali. Então acho que tu
tu, né, pode cobrar mais, né? Nem sempre, às vezes a pessoa nem cobra mais, mas tu com certeza pode. Tu tem esse aval, portas, né? Sempre abre mais portas. Assim, os professores de faculdade, né, que a gente passou no IPA, por exemplo, os que dão aula particular, o Pianta, eu falo pelo Pianta, não lembro dele, ele cobrava um valor super bem alto, assim, não só porque ele é professor da universidade, mas porque ele é doutor, né, cara? Então, e porque ele é o Pianta também, né? O Paulo também, o Dorfman, né? Não, e a gente entra nos valores, né? Eu acho que a gente até comenta um pouquinho, a gente cobra 20, 50, eu costumo cobrar na faixa de 60 também, mas eu conheço pessoas, né, que cobram 100, conheço pessoas que cobram 150 a hora, né? Sim. Então, se tu é mestre, geralmente tu vai cobrar por aí, né? Então, 150. Então dependendo ali, né? Não só mestre, mas às vezes também, né? Às vezes tu conseguiu criar um nome legal para ti, né? Tu tem uma demanda muito grande, muita gente querendo fazer aula contigo e, bom, eu vou cobrar um valor mais alto. Então. Isso não é regra, tá, gente? A gente só tá comentando, assim. Mas vocês acham justo, tipo assim, o cara cobrar mais caro? Tipo assim, o cara é mestrado em violão clássico da época da Mesopotâmia, vamos supor assim. Daí eu chego lá e eu quero aprender a tocar violão, mas como ele mora perto de mim, ele me cobrar o mesmo valor que ele cobra de um estudante de violão clássico da Mesopotâmia para eu tocar a música do Michel Teló. Tu acha que isso é justo? Michel Teló é boa. Não, uma música, vamos dizer assim, uma popular, né? Mas não, tipo assim... Cara, eu acho... O que eu acho? Eu acho que ele pode cobrar se ele quiser. Tá? Porque é um trampo ali, ele vai estar ensinando uma coisa que não é da área dele, enfim, acho que é válido, sim, né? Ele sabe o quanto ele estudou para chegar nesse ponto que ele tá ali, né? Mas é claro, assim, eu acho que não cabe ao aluno que quer aprender essa música contratar esse profissional. Sim. Eu acho que daí ele tem outros profissionais que às vezes estão começando, sabem um pouquinho mais que ele, e já dão aula que vão suprir melhor a necessidade dele. Mas eu acho que o cara aqui, ele tem total direito de cobrar assim, um valor. Eu concordo muito com o Cirino, assim, porque eu acho que, bom, o profissional vai fazer a hora de trabalho dele, né? Então, a minha hora vai ser isso porque eu tenho qualificações para... né? Mas agora, se o aluno, né... O aluno tem que ter esse filtro, né? Bom, com quem que eu vou fazer aula, né? O que eu quero aprender e por que eu quero aprender com aquele cara, né? E isso é uma coisa muito comum, às vezes, né? E, geralmente, esse pessoal que cobra muito mais caro, é muito comum a gente, vamos começar estudando em escolas... Eu vou com um professor que talvez não tenha uma qualificação tão grande assim, mas depois de um tempo, né, toda a escola de música, todo professor, por exemplo, que não tem toda essa bagagem, todo mundo tem uma limitação, na verdade, né, não qualquer professor, né. Então vai chegar um momento que ele vai pensar, bom, talvez agora seja o momento de eu pensar em fazer aula com aquele cara lá que cobra R$120 a aula, né? E aí, bom, eu vou fazer de repente 6 meses de aula com ele, né? E aí a gente chega nessa ideia de que as aulas também não é algo permanente que tu vai ficar com o aluno ali, né? Às vezes, né? Muitas vezes essas aulas têm como objetivo, o próprio objetivo, né? Se livrar do aluno, né? Que é essa coisa de tu passar realmente muito conhecimento para o aluno para que ele não precise do professor, né? Então, nesse sentido, eu acho que o profissional vai fazer a sua hora, né? E o aluno vai ter que filtrar. Exatamente. Bacana. É o que eu penso. O cara, não sei o que tu pensa disso, Matheus? Cara, não, eu acho que eu trabalharia um preço especial, assim, pra essa pessoa. Entendeu? Pô, se ele não vai me tirar o couro pra eu passar isso, e eu sei que eu vou conseguir ensinar o que ele precisa, e o que ele quer aprender não foi uma coisa que eu, tipo assim, tive que atravessar o mundo e horas estudando pra isso, eu acho que eu ensinaria mais na boa, assim. Sim, mas isso faz parte também da minha personalidade, tá ligado? Mas aí tu fala, no caso, a tua experiência pessoal, né? Por exemplo, eu também, pessoalmente, né? Eu, dependendo do contexto, da situação, eu faria um preço mais em conta. Eu acho que, assim, tu perguntou, assim, tu acha justo? Cara, eu acho. Porque ele tem direito, se ele quiser, cobrar, mas, claro, pensando na realidade, assim, às vezes... o aluno quer muito estudar contigo e tu vê que ele não tem condições, com certeza tu não vai cobrar aquele valor, né? Com certeza. Né? Mas assim, se eu quisesse eu poderia, entendeu? Acho que se é justo, acho que sim ele cobrar, é justo. Mas não necessariamente ele precisa ou ele vai cobrar aquele valor, né, que ele acha válido, porque às vezes ele vê a realidade realmente, né, não quer, enfim, sabe que o aluno não vai ter condições, né? Inclusive eu já tive na posição de aulas com alguns professores, né? Mas eu já não posso falar, né, quem é.
Mas eu já tive nessa posição de que, bom, o professor X cobra tal valor, que é muito alto, mas eu realmente quero fazer aula com ele, ele já me conhece, e eu pensei, vamos tentar, né, baixar um pouquinho, tem como, não sei, né? E aí o professor chega e fala, bom, tá, quanto é que tu pode pagar, né? Bom, e aí a gente vai chegando nesse acordo, realmente, porque aí a gente tem toda uma negociação, um contexto, né? Mas, né, o valor hora é aquilo, né? Mas eu acho que a gente sempre tem um valor hora meio base ali, né? Tem uma, bom, a gente vai tem uma negociação. Mas assim, a negociação, a gente sempre vai né, dependendo do cenário. Principalmente quando a pessoa tem já alguma relação mais próxima a ti, né? De repente eu já conheço ele, já dou aula para ele em outro lugar, né? Às vezes, bom, pode ser que... eu acho que tudo muda de acordo com o contexto, com a situação. Sim. É um grande depende, né? Mas é isso aí, eu concordo muito com o Não, Cirino, eu quis trazer uma pergunta mais pra gente dar uma filosofada. Não, assim, claro, isso, porque né? é uma coisa que pode acontecer, mas no futuro, assim, né? Interessante. Porque eu, pelo menos, qualquer dúvida que alguém tenha, até inclusive de ex-aluno meu, às vezes eles mandam mensagem, assim, eu troco até qualquer horário, assim, super tranquilo, assim. Isso faz muito parte, né, do contexto, da nossa realidade dia a dia, porque... a gente tem que também saber, né, até onde a gente pode ser flexível, né, até onde a gente não vai ser flexível e em qual contexto a gente vai ser mais flexível ou menos flexível, né? Tudo depende de uma série de fatores, né? Às vezes não só, né, da dificuldade do trabalho, mas às vezes da demanda também, né? E no momento em que a gente está na vida, né? Às vezes aquilo que supostamente seria muito fácil acaba sendo muito contramão pra gente. Porque a gente está num contexto de vida muito específico, né? Enfim, né? Então é uma grande incógnita. Né? Bom, só para a gente ir para o final mesmo de encerramento, vamos lá. Luthieria e music business, né? Luthieria é uma palavra... Luthier, né? É uma palavra muito estranha. Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez... Eu não sabia o que era. Né, Luthier, né? Eu ouvi a primeira vez e pensei, nossa, eu ouvi direito? O que eu ouvi? Né? Luthier, né? Tem um H entre o T e o I, né? Exato. Luthier. Bom, o luthier, ele é basicamente um profissional que trabalha com o instrumento em si, né? Ele repara, ele é o né? doutor, né, cara? Ele é o médico dos instrumentos. É o médico, né, dos instrumentos, exatamente. Cara, eu já escutei tanto que ele fabrica quanto que ele conserta. Não sei se tem uma... Eu acho que... Ele faz os dois. Acho que ele faz os dois. Né? Tem luthier... Eu conheço, por exemplo, luthier que só trabalha consertando. Não, é que eu queria saber se não tem uma denominação específica para quem constrói. Eu crio o instrumento, sou o designer, né? Eu acho que serve para os dois, mas geralmente... como já tem muitas empresas muito fortes no mercado produzindo e vendendo, eu acho que acaba que eles consertam mais do que fazem, né? Sim. Porque realmente, eu acho que se tu for pagar uma pessoa, um luthier para fazer artesanalmente um violão, uma guitarra, ele pode realmente fazer um trabalho muito bom, mas a tendência é que saia mais caro do que uma empresa que já tem toda uma estrutura que faz... eu vou dizer que talvez dependa, aí entra mais um depende. Mais um depende, né? Porque vamos supor assim, uma guitarra top de linha da Gibson, tu vai pagar muito mais pela marca do que pela qualidade da guitarra. Enquanto no luthier tu consegue pedir, cara, faz a melhor guitarra que tu consegue fabricar, ele vai te cobrar a melhor guitarra que ele consegue fabricar, mas sem o peso da marca dele, né? Acho que consegue... No alto nível, acho que vale a pena tu pegar um luthier do que uma marca, né? Talvez tenha uma linha ali, né, onde vale a pena e uma linha talvez onde não vale tanto, né? Sim. Por exemplo, tem não sei se tu já ouviu falar, se vocês já ouviram, o Ledur, Cachoeirinha, um grande luthier, fez muito instrumento para muito músico. Hoje em dia eu não ouço muito falar dele, mas eu acredito que ele está em atividade ainda. E ele, cara, fazia instrumentos assim, top de linha, cara. Eu toquei num baixo dele de 6 cordas, um amigo meu comprou uma vez. Baixo, guitarra, ele fazia tudo. E, inclusive, eu cheguei a montar uma época lá que eu queria comprar uma guitarra. Antes de comprar minha Fender, eu cheguei a montar um protótipo de guitarra com ele, né? Mas acabou que eu comprei a Fender, né? Mas eu quase comprei com ele, assim, uma Ledur, né? Bem extrato, enfim, né? Com Seymour Duncan, captação top, assim, Gotô, né? Enfim, tudo que tem direito, assim, ia sair, assim, um pouco mais barato que a Fender, né? Então, interessante, né? Assim, o cara, às vezes, realmente paga o nome, né? Do instrumento. No fim, acabei que eu fui mais tradicional e comprei a Fender. Não, mas talvez... Poxa, Fender, né, cara? O cara acaba pagando o nome. Talvez se tu for ver a tua guitarra que tu ia fabricar, ela ia ser mais
bem construído, mais top de linha do que uma guitarra de entrada da Fender já, né? Que a tua não é uma Fender americana, que tu vai... É americana mesmo? É americana. Americana mesmo, tá. Achei que fosse as México, assim. Não é. Tá. American Special aquela. Tá. Tá, mas a Special é a linha mais... a primeira linha de entrada das americanas. Depois vem a Deluxe e depois vem o Standard e a Deluxe. Exatamente. A Special é a primeira. É a mais barata das americanas. Sim, legal. Né, as mexicanas estão metade do preço assim, das americanas. Hoje em dia tá tudo muito caro. Sim, Hoje em dia tá, né? Nosso dólar aí, 5,80, né? Bah. Mas enfim, luthieria é isso então, né? Eu tenho um grande amigo meu que é o luthier, que eu sempre levo nas minhas guitarras, que é o Zé Ulisses, né? Enfim, ele trabalha lá no centro de Porto Alegre. Na Alberto Bins, né? Na Alberto Bins, né? E acho que te indiquei ele né? O cara é fenomenal e ele é o doutor da guitarra, cara. Minha guitarra tá toda errada, eu levo pra ele volta como se fosse nova, assim, é incrível. Troca a corda, limpa. A minha guitarra tá tossindo aqui, vou levar pra ele dar um xarope. É tipo isso mesmo. Então o luthier ele ganha isso, ganha fazendo instrumento, consertando, ajeitando. Às vezes é um bagulho... um negócio bem simples para ele, né? Que para nós assim a gente nunca saberia fazer e ele ganha para fazer esse trabalho, né? Então é bem legal. Ele é o mecânico da guitarra. O mecânico. É melhor do que doutor, né? É que às vezes a gente tem aquele apego, né? Quase que humano entre. Essa falta dá nome, né? Enfim, e aí para encerrar temos o music business. Né? O que é o music business? O negócio da música, né? A gente usa esse termo em inglês, né? Mas é os negócios da música. O que é isso, né? É o cara que, por exemplo, ele é um manager. Já vi mais o termo em inglês. Um manager, é um administrador. Que é um cara que anda junto do lado do artista, conseguindo shows pro artista, né? E ele ganha uma porcentagem por esses shows, né? Ele conseguiu um show não sei aonde que vai ser, sei lá, R$1.000. E aí ele é de acordo que o show é 50-50, por exemplo. Então ele vai ganhar R$500 e o artista R$500, por exemplo. Tô dando um exemplo bem doido. O cara aqui, que cuida da parte mais burocrática, né? Faz o trabalho duro, né? Não o trabalho duro, mas essa coisa mais chata mesmo. Esse é o manager, né? É o music business, é o negócio. Ele ganha por essas porcentagens dos negócios que ele fecha para alguém, né? Então ele presta trabalho, né? Presta serviço pro músico. E esse é uma outra profissão que existe muito a questão de ter contatos, né? A tua função às vezes é muito menos trabalhar, mas muito mais saber onde é que as coisas vão acontecer. E quem é que faz a coisa acontecer pra tu ter esse contato? Eu preciso que a música do fulano toque numa rádio legal em Garopaba. Pô, mas eu conheço um cara de um programa lá que daí eu vou falar com ele pra gente ver algum valor, ou se ele vai fazer na parceria, né? Sim. Então existe muito network, mais um termo em inglês aí, né? Mas a função do music business eu não daria assim o nome pra um profissional, mas sim pra uma área, né? É uma área, exato. Se tu quer ser performer, se tu precisa de music business, tu quiser ser produtor, precisa de muito mais. Acho que varia muito, assim. Mas existem muitos profissionais e muito trabalho, assim, né? Tu pode trabalhar com áudio, trabalhar com vídeo, trabalhar com contrato. Toda essa questão das parcerias e de distribuição de valor ali na hora de tu receber da tua música, é tudo um profissional de music business que faz, né? Que vai trabalhar com contratos. Então tem muita coisa, publicidade, marketing, hoje em dia mídia social, né? Tudo isso. O music business engloba todas as áreas que a gente falou até agora. Porque o artista, né? Hoje em dia a gente tem que estar ligado nesses negócios da música pra gente não sair perdendo, né? Porque acaba que se a gente não conhece, a gente não lucra em cima daquilo, né? Às vezes a gente nem sabe, né? A possibilidade de lucrar através de streaming, por exemplo, né? Que é quando tua música toca lá, né? Entra alguns centavos, né, na tua conta. Enfim, tu não tem noção disso. Às vezes alguém tá ganhando pela tua música e tu nem sabia, né? Tem brigas grandiosas, assim, de artistas até hoje que isso na época de gravadoras, né? Inclusive, naquele podcast ele fala bastante, o Arthur da One RPM. E, cara, artistas que têm grandes brigas com gravadoras, artistas grandes mesmo, ele só não cita nomes, mas que recebem, sei lá, 0,5%,
Nossa, de obras que lucraram absurdo, assim, e quem fica com 99,5% é a gravadora. Então, tem briga na justiça por isso. Então, é muito louco, cara. Isso é por o cara ir, às vezes, entra numa gravadora, assina lá, nem lê. Assina rapidinho na Cara, eu acho que o cara ali. do Papas da Língua, ele tem uma frase, assim, cara. Ele tomou dois porres, assim, de perder a consciência, né? Um quando ele assinou com uma gravadora, de tão feliz que ele tava, e outro quando eles terminaram um contrato, de tão triste que ele ficou. Foi os dois piores porres da vida dele, assim. Mesmo. Porque, tipo, na época que eles assinaram lá, era coisa, assim, de muita grana, né? A gente tava comentando lá no início do programa, assim, né? Tipo, cara, assim, as gravadoras na época, isso é muito louco. Com muitos artistas, eles faziam o seguinte, eles pegavam e, cara, eu vou te dar 30 milhões agora. Amanhã tá na tua conta, por exemplo. Só que, no contrato, onde ele tá dizendo que ele vai dar esse valor, tava escrito que durante 30 anos, os royalties daquela música seriam da gravadora. E nada pra ele. Tu já recebeu, tipo, adiantado os teus 30 milhões, sei lá. Cara, imagina que louco isso. Porque às vezes a tua música lucra 100 milhões. Nossa, e tu muito vai mais. receber somente 30, porque... E durante 30 anos, né, tu não vai receber mais nada. Tu vai receber só aquele montante. E às vezes o cara vê, cara, é 30 milhões, vou nessa, velho, vou assinar, né? Isso na época, hoje em dia ninguém cai mais nessa, né? E muitos artistas assinavam, cara. Tipo, porra, amanhã eu vou ter 30 milhões na minha conta. Entendeu? Só que não pensa no longo prazo e acaba que se rala, né, cara? Enfim... Né? Esse assunto já é bem mais complexo, daria outra live sobre isso. Daria, com certeza. Gente, chegamos então ao fim, cara, ao fim do Música Noas, ao fim do nosso projeto cultural Música Noas, que foi grandioso, assim, falando por mim, vamos dar uns depoimentos rápidos aqui. Eu aprendi demais e me senti muito à vontade, né, compartilhar com vocês, enfim, essa troca, né, de informações, e com a galera também que está em casa assistindo, que teve comentários ali muito legais, né, sobre aprendizado, sobre conteúdo que a gente passou. Quero agradecer demais a presença de todo mundo e de vocês, né, por compartilhar esse tempo, essa dedicação aí para esse projeto dar certo, e eu acredito que a gente cumpriu muito bem, né, a nossa proposta, né. Com certeza, eu acho que é muito interessante, assim, como que a gente... É a primeira vez que a gente se propõe realmente... bom, o Matheus já tinha, né, alguma bagagem, mas acho que para mim, para o Cirino, era a primeira vez que a gente se propôs a gravar um podcast, né, a fazer esse tipo de comunicação, né, que é sempre um desafio muito grande pra gente, né, principalmente fazer lives, gravar vídeos em geral, né. A gente às vezes vai gravar nossos vídeos pro Instagram e a gente grava 10 vezes, 15 vezes tentando falar alguma coisa. Então, eu acho que no início ficou realmente esse receio, né, de que, o que vamos falar, né? Será que o que a gente tem a passar é realmente interessante assim, né? Mas no final, na primeira live ali, a gente terminou e a gente ficou, né, realmente fluiu mais do que a gente imaginou que poderia fluir, né? Exatamente. Muito bom. Tudo, né, graças a todo esse esforço, né, coletivo nosso, mas também a participação da prefeitura, né? Sim. Vou aproveitando para agradecer, né, o financiamento da Lei Aldir Blanc, né? No edital 266. 266 da Prefeitura de Canoas. 2020, né? 2020, exatamente. 2020. Né? Então, cara, agradecer demais a Prefeitura por esse financiamento, que sem isso não seria possível realmente esse projeto, né? Foi destinado totalmente para compra de equipamentos e ajustes da sala, né, que a gente está aqui realizando esse podcast. Agradecer também as pessoas que participaram, né, a experiência. Matheus, o que tem depoimento rápido? Cara, agradecer a toda a possibilidade de ter feito tudo isso, né, a gente ter levantado um estúdio aqui no quarto de casa, que ia ficar vazio, assim, não ia ter muito uso, né, a gente, vamos fazer uma coisa legal. Sim. E cada semana a gente testando e aprendendo uma coisa diferente, né? Tipo, lidando com os problemas, acho que foi muito, muito legal, assim. É uma coisa que vai continuar, assim, né? No sentido assim, sempre aprendendo, sempre tentando buscar melhorar, né? Que era uma das propostas que estava no edital, né? Fazer com o melhor que tu consegue sempre, né? Então, cada semana a gente conseguindo melhorar. Exatamente. E acho que agora, na última semana, a gente está na nossa melhor forma. E na semana que vem, e na outra, a gente vai estar sempre crescendo, assim. Então, isso acho que é o grande legado que deixou, né? Exatamente. O quão importante é tu começar.
né? Independente do jeito que tu tá, e fazer, né, cara? Exatamente. Começar e botar isso aí em prática, né? Tirar aquelas ideias do papel, né? Pegar e fazer o negócio acontecer mesmo. E, cara, é só comentar sobre a pandemia rapidamente, né? Gente, estamos aí, né, ainda durante esse processo de pandemia, então se cuidem, né? Usem máscara, sempre que possível, né? Enfim, álcool gel, tudo que puder se proteger. Acho que a gente está vivendo a pior parte da pandemia, né? Até agora. Então tá sendo bem punk, assim, cara, eu não sei pra vocês, qualquer rede social que eu abro tem alguém que morreu, assim, seja um parente distante de alguém, um amigo de alguém, enfim. Então tá bem punk assim mesmo, então se cuidem, fiquem em casa, né, usem máscara, enfim, a gente tem que sempre alertar, né, esses cuidados aí. Com certeza. Não, eu ia só complementar a questão do como é importante começar, né. Eu tava lembrando de uma frase que eu li esses dias. Eu não sei realmente se é dessa pessoa, né, mas uma frase supostamente do Pablo Picasso, que ele diz algo como: não se preocupe com a perfeição, você nunca irá alcançá-la, né? E realmente é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente deixa de fazer muitas coisas, né? A gente deixa de qualquer coisa, né? Vou gravar um podcast, né? Como no nosso caso, vou gravar um vídeo pro Instagram, pro YouTube, vou começar a aprender música, vou fazer qualquer coisa, sabe? E às vezes a gente deixa de fazer porque a gente acha, mas não tá bom o suficiente, né? Mas o que é estar bom o suficiente, né? A gente começa a perceber que o mais importante do que estar perfeito, ou mais importante do que a gente estar satisfeito com aquilo, né? Porque a gente nunca vai estar, na verdade, completamente satisfeito, é realmente a gente conseguir dar esse primeiro passo, né? Conseguir colocar a nossa cara a tapa e falar, bom, eu vou fazer isso e eu vou fazer o meu melhor, né? E vou continuar melhorando, né? Porque é tudo um processo, né? A gente acho que essa compreensão de que é um processo, de que tudo é um processo, é o que faz a diferença mesmo. Exatamente. Então, a gente realmente só tem a agradecer, né, a todos, né, que participaram, todos que comentaram, né? E porque cada comentário é assim, realmente muito gratificante pra gente, porque às vezes parece que é uma coisa tão simples, né, comentar e enfim, né, que vai passar batido. Exatamente. Aí a Luísa tá dando um parabéns, guris. Luísa, brigadão, viu? Brigadão, né? Isso realmente faz muita diferença, porque enfim, né, eu acho que a gente fecha com chave de ouro, né, sabendo que... É isso, galera, vamos meio que tirar uma foto aqui, chega aqui nessa câmera aqui e a gente encerra junto aqui. Valeu, galera, todo mundo que participou, e é isso, Música Noa se encerra nesse fim de semana, e novidade semana que vem, a gente, enfim, né, sem spoiler, novidade semana que vem. Obrigado, viu? Valeu, é isso aí.